Oi, oi, oi! Começando por aqui mais um podcast, episódio no ar, o Pod Mulher. Obrigada pela sua audiência aqui no canal Juliana Rangel News. Gente, eu vou direto ao ponto já. Todo mundo sabe como é que eu começo aqui? Quantos episódios aqui, ó? Tem mais de 200 episódios de podcast neste canal, hein? Já se inscreve aqui, ó, ativa o sininho. 4,5 milhões, mais ou menos, média de visualização no mês e temos aí quase 20 mil inscritos. Então, é muito importante a sua participação. Muito obrigada aí pela sua audiência. Gente, hoje eu tô em casa. Eu falei que eu tô em casa. Primeiro porque vocês sabem que tecnologia, né? As coisas acontecem e a gente se vira nos 30 e faz acontecer. O importante é isso. Então, vocês vão olhar e falar, mas cadê a terceira câmera? TV não tem TV hoje. Não tem terceira câmera. Mas tem duas câmeras e o importante, tem a entrevistada, a nossa convidada que é o mais importante, que é o conteúdo. Hoje eu recebo aqui Flávia Borges, jornalista, empresária. A gente tem tanto para falar com essa mulher, gente. Não, duas jornalistas com um microfone na frente, com espaço para conversar. A gente vai longe, tenho certeza. É mais ou menos uma média de 40 minutos, mas eu acho que daria umas 2, 3 horas de bate-papo, né, mas Flávia? Que gostoso, Ju, muito obrigada pelo convite. Que bom que deu certo, Eu que agradeço a disponibilidade de estar aqui com a gente. Imagina. A gente te acompanha e sabe tanto de correria, de responsabilidade, né, Flávia? Porque não é só trabalho, gente, é trabalho, mas é mãe, esposa, tantos compromissos como mulher, né? Ju, vem aumentando aí os compromissos, apesar de que eu tô aprendendo com o tempo a priorizar. Então, algumas coisas eu tô amadurecendo, né, profissionalmente. A idade traz isso, né, Flávia? Vou fazer bom, 52, né? Eu tenho que chegar uma hora que eu tenho que entender, né, o meu ritmo, o meu equilíbrio. Então, semanalmente eu faço esse balanço. Então, amo o meu trabalho como empresária. Adoro ser mãe da Maria Clara, do João Guilherme, esposa do Gustavo, ter a minha família, meus amigos, minhas amigas que eu valorizo. Então, eu tento equilibrar, né, o horário, porque assim, a gente vai, tudo a gente gosta de fazer, tudo a gente quer fazer. Eu amo projetos novos, sou uma pessoa muito entusiasmada pelas coisas, isso desde sempre. Como jornalista, agora como empresária, eu tenho um entusiasmo muito grande dentro. Então, às vezes eu tenho que me brecar. A gente já tentou marcar aqui algumas vezes, né? Você também compromissada, eu com os horários, mas que bom que deu certo. Ju, vamos conversar bastante, à vontade, como a gente já fez aqui, né? Tudo improvisado ao vivo, uma câmera não deu, a outra vai. Olha que legal, e lindo, e uma delícia estar aqui com você. E você sabe que você está falando aí do seu entusiasmo. Eu acho que isso é uma das grandes características suas, né? Porque independente do que você esteja, seja um projeto empresarial, ou na época sua de jornalista, que, gente, quem não lembra da Flávia na IPTV? Eu nunca me esqueço, não, eu preciso falar, eu era estudante, né? Muito antes de começar a faculdade, então a gente acompanhava e falava, gente, olha essa Flávia, o desenrolar dela no inglês. Eu fiz entrevistas em inglês. Eu lembro, isso me marcou, você acredita? Eu olhava e falava, gente, olha essa repórter, cara, olha o inglês dela, olha a entrevista dela. Não, foi um orgulho mesmo, porque eu tinha essa possibilidade dentro da IPTV, gostava muito de fazer ao vivo, você sabe. Sim, muito ao link. Vivo, acho que eu fiquei no link uns 5, 6 anos, eu fiquei quase 10 na IPTV e fiquei metade do tempo praticamente fazendo ao vivo todos os dias. E esse ao vivo, ele é muito estimulante, ao mesmo tempo ele é interessante, mas eu gostava dessa pegada, assim, de ter tempo, de ter que falar espontaneamente, errando, acertando, né? Se virar, né? Porque ao vivo é isso. E tem algumas entrevistas que eu fiz em inglês foram ao vivo. Então, você tem que perguntar pro entrevistado, traduzir sua já pergunta. Entender muito rápido já. Aí ele responde, aí você tem que traduzir certinho, né? Porque quem entende inglês, você não pode errar. E no link não dá pra você colocar legenda. E naquela época ainda, né? Nossa, nem tinha. Então você tinha que fazer tudo ali. Você já entendia, explicava, já voltava pro inglês e assim ele disse isso. Você tinha que acertar e pegar a essência, porque às vezes não dá pra falar tudo. Então, assim, eu tive muitas experiências do ao vivo. E eu acho que o ao vivo me ensinou duas coisas, assim. Uma, a improvisar, realmente ter uma rapidez de pensar e de saber qual que é a próxima frase que você vai falar, o que você vai se posicionar. E a outra coisa, sabe o que foi, Ju, também? De me exigir menos. Porque por mais que eu me exigia bastante, assim, eu tinha que acertar, eu comecei a entender que a espontaneidade
e você tá naturalmente, se acontecer qualquer coisa, se o entrevistado, sei lá, ele já entrou gente na frente da entrevista, já caiu o microfone no chão, já aconteceu. Então, assim, eu vejo que ali, quando você tem essa espontaneidade no jornalismo, as pessoas se conectam melhor com você, porque é o que acontece na vida real. Então, isso foi me levando até essa espontaneidade, essa coisa de, Flávia, não se cobra tanto, porque o que sair, vai sair bom, desde que seja com essa vontade de acertar, essa conexão com o entrevistado, ouvir, querer passar exatamente o que ele está falando. Então, isso me ensinou muita coisa, para a vida mesmo, né? Não precisa ser perfeito. E voltando ao entusiasmo, gente, que eu falei. E esse entusiasmo seu em querer fazer as coisas é muito bom, porque você tem desde a época da TV. Então, hoje você como empresária, que a gente vai chegar lá, gente, falar um pouco mais da história, né? Mas a gente vê isso no seu olhar. O entusiasmo vem da... Eu assim, é meu, claro, mas assim, muita coisa... a convivência com a minha mãe. Minha mãe é assim. Ela passa esse entusiasmo, ela fala muito dessa palavra na nossa empresa. Eu acho que vem desse olhar, tem a ver com acreditar que vai dar certo, mesmo às vezes com desafios. E essa alegria. Eu vou arrumar seu microfone. Tô falando longe ou Você perto? foi um pouquinho longe. É que eu falo alto, aí eu já fico... Eu já tenho assim, não vou falar muito alto. Mas o podcast é bom disso. A gente vai fazendo Eu na vou hora. virar também meu microfone, meu celular, porque tá chegando um monte de mensagem aqui. Aí você fica olhando, aí você não vai, tipo, vai perder o foco. Deixa lá. E aí eu acho que essa palavra entusiasmo, ela tem a ver com Deus, né? Ela tem a confiança que em Deus. Então, é você acreditar que, independente da situação, nem sempre positiva, mas que você tem que ter essa alegria, essa forma positiva de olhar para as coisas. Então, eu tenho isso mesmo. Eu acho isso... hoje eu assumo, eu falo, nossa, eu tenho. Porque quando eu vou começar alguma coisa, eu começo. Não é que eu tô todo dia feliz, não é isso. Deixa eu te perguntar, você acorda todo dia assim? Não, assim, eu tenho meus problemas, um monte de coisa para desafios na empresa, familiares e tudo mais. Mas eu procuro, sim, olhar o que tem de bom na situação. Eu procuro. Eu acho que isso me faz viver melhor. Porque é uma escolha. É uma escolha. Você escolhe. A situação tá ali. Você escolhe olhar ela de uma forma que vai te trazer negatividade e não vai mudar nada. E você escolhe olhar de uma forma positiva. Então, eu tenho essa alegria. Quando eu começo os projetos, eu acredito que vai ser bom. Quando eu vou fazer uma viagem, eu tenho certeza que vai dar certo. Quando eu estou em alguma coisa, eu acho que vai acontecer o melhor. E eu acho que isso também tem confiança em Deus, né? Do que tiver que acontecer e tudo mais. Então, essa é uma alegria que vem de dentro, né? Então, isso é uma coisa muito boa, graças a Deus, eu agradeço, porque mas tive fases difíceis, não é? E assim, eu sou uma pessoa intensa também. Aí, a intensidade, ela às vezes, ela traz algumas consequências. A pessoa intensa. Eu me identifico um Você pouco, sabe disso, sei bem como é. A pessoa intensa, tudo é uma coisa... você coloca essa energia toda em todas as coisas. Então, por isso que eu falei no comecinho que eu tô aprendendo, amadurecendo, a entender o que é prioridade e onde eu boto minha energia. Porque como eu tenho muita energia, eu tenho que selecionar, porque senão eu vou botar em tudo. Já foi a fase de colocar em tudo. Em tudo, exatamente. Então, hoje não. Hoje eu falo, não. Então, e se esgotar, se desgastar. Esgota, aí dá ansiedade, aí dá estresse, aí dá essas coisas, como dá em todo mundo, né? Então, eu já tô um pouquinho mais madura, tô melhorando. Ó, deixa eu atualizar aqui, gente, da Flávia. Jornalista. Isso. Pós-graduada em marketing e gestão de negócios. Isso, fiz 2 pós. E hoje, ao lado da sua mãe, a Imara, e da sua irmã, a Fabiana Borges, você é sócia diretora do grupo Cedro. Isso. E que hoje... é franqueado do Boticário. O Boticário, hoje é somente o Boticário. Não, é multimarcas. Então, você quer falar, vamos falar as marcas. Nós estamos em cooperação de vamos atualizar, né? Porque faz um tempinho, Então, eu tenho essa formação e eu tenho uma outra formação importante na minha vida, que eu morei 1 ano na Alemanha. Então, eu também falo alemão, você falou que eu falo inglês, eu falo alemão. O alemão, eu acho que é o grande, assim, diferencial. Ainda tenho
família do coração lá na Alemanha, que é onde E eu você morei. fala até hoje? Falo. Não esqueceu? Não, esqueci, né? Pouco, Esqueci. Mas assim, ontem, domingo, na verdade, da semana passada, eu estava falando com a minha amiga, que é assim, considero irmã. Então, quando eu falo, vai voltando. Não tenho mais a mesma igual o inglês, né? A gente fluência, tem que praticar. Senão Mas essa também... experiência de morar na Alemanha, assim, contribuiu muito na minha formação. Então, eu sempre falo dela porque foi importante. A faculdade eu fiz em São Paulo, de jornalismo, eu fiz Casper Libero. E as duas pós-graduação, uma em marketing, que eu atuo hoje, na área de marketing dentro da nossa empresa. Eu cuido da área de marketing e cuido de gente, gestão e cultura. Então, tem muito a ver também com o meu lado de jornalista. Eu cuido do bem-estar, eu cuido Todo do seu talento, né? a comunicação interno, marketing. Então, eu fui agregando. E a segunda pós que eu fiz recentemente foi de gestão de negócios na Fundação Dom Cabral. Aí... foi uma formação, assim, para empresária mesmo, nas áreas. Então, tem gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de logística, gestão... Então, assim, um olhar macro, né, do negócio. Então, foram essas duas formações. E, fora isso, eu tenho, graças a Deus, oportunidade, até através do Grupo Boticário, de muitos treinamentos com parceiros importantes de desenvolvimento, que a gente, né, vai fazendo ao longo do tempo no desenvolvimento do franqueado. Então, hoje, nós somos as 3 sócias, mas a gente já tem 2 sobrinhos na operação. Olha, então, já vem vindo uma nova geração aí. Sim, já temos a Maria Vitória e o Pedro. A Maria Vitória é filha da minha irmã e o Pedro é filho do meu irmão, que faleceu. Ele já faz tempo, mais de 30 anos, ele fica entre eu e a minha irmã. E o Pedro... ele já está no negócio também, né? Porque o Boticário valoriza muito a sucessão familiar. Pois eu vou te contar sobre o processo de governança, como aconteceu. Tudo tem que ser muito organizado. A marca, ela, como parceira, ela exige, né, que tenha esse... É uma característica da marca, é uma um missão projeto ali. lindo de sucessão que eles fazem. Inclusive, assim, os novos integrantes da terceira geração, eles fazem... São 2 anos de preparação para poder assumir. Então, hoje nós estamos assim. Então, a Fabiana, a minha mãe começou, né, em 1987, em Sertãozinho, com a primeira loja. Aí, alguns anos depois, a Fabiana entrou no negócio. Então, a Fabiana já está há mais tempo. Eu segui a carreira de jornalista. E em 2008 que eu entrei para trabalhar. Já faz tempo. E aí entrei para cuidar de pessoas mesmo. Pessoas, desenvolvimento, comunicação. E depois fui partindo para essa área do marketing, fazendo um paralelo em eventos, ações comerciais. E a Fabiana sempre fez o comercial e depois ela foi... A gente vai se desenvolvendo, né? Ela também fez os cursos dela e tudo foi indo para um pouco também para a área financeira. Que a área financeira era com a minha mãe. A minha mãe fez administrativo e financeiro por todo o tempo. Então, a minha mãe hoje, ela está num processo onde a gente está fazendo todo o trabalho exatamente como o Grupo Boticário nos ensina e nos orienta. Então, a Maria Vitória, por exemplo, é a sucessora, a minha mãe é a bem-sucedida. Então, ou seja, a gente fala que ela vai saindo da operação e ela vai ficar no conselho. Entendeu? Então, tem toda uma organização. Essa movimentação já está acontecendo, já está né? acontecendo. Tudo com um trabalho... uns anos atrás, a gente iniciou essa consultoria de governança corporativa com a Fundação Dom Cabral. E aí, a gente fez acordo de sócios, protocolo da família, todas as regras para poder fazer essa transição. Então, dentro desses documentos, tem todas as regras, né, dos filhos que entram, dos familiares que não vão estar na gestão, pode ter sócio que não está na gestão. Então, hoje, a gente está fazendo assim. Nós não somos uma empresa gigante, né, como algumas que já têm a governança, mas a gente faz como tem que ser, como né? tem que ser, exatamente. Para crescer saudável, certo, né? Mas, atualizando. Tá, vamos hoje falar o da Grupo empresa. Cedro, ele tem quantas marcas e quais são? Tá. Então, assim, o Grupo Cedro é parceiro do Grupo Boticário. Então, que é o que vocês começaram. Isso. O Grupo Boticário tem várias marcas. Então, hoje nós estamos, além do Boticário,
a gente também faz dentro do canal Venda Direta, porque daí eu vou te explicar os 2 canais, as marcas Eudora, Quem Disse Berenice e o I, tá? Então, nós temos assim, pontos de venda são 38. 34 são lojas em 22 cidades. A loja tradicional, que você conhece. Então, tem lojas que a gente faz parcerias, loja de rua, lojas nessas 22 cidades da região. E aí, vai longe. Sertãozinho, Jabuticabal, Barrinha, Pontal. E nos últimos anos, a gente fez 2 aquisições, que aí eu te conto. Nós compramos franquias do Boticário. Então, nós aumentamos as nossas lojas. E tem mais 3 lojas que são dos revendedores. Porque daí tem o canal loja e o canal venda direta. Na venda direta são os revendedores, os representantes. Esses nós temos cerca de 10 mil que trabalham com a gente na operação. Então, a gente, para isso, quando nós entramos nessa área de logística, aí nós temos agora um hub logístico, que é um CD logístico, um centro de distribuição. Esse centro de distribuição, ele entrega, em média, por exemplo, ciclo passado, 5 mil pedidos, que vão... Só dos revendedores. Só dos revendedores, que vão através dos nossos parceiros de logística para a casa da revendedora. Então, tem essa parte, metade da operação é para a revenda e metade da operação é o canal loja, onde a gente tem diretos cerca de 210 colaboradores e cerca de 10 mil revendedores. E essas marcas que a gente foi... o Boticário foi repassando, né, pra gente, nós compramos, né, a operação e a gente faz hoje a operação da Eudora também, né, para esses revendedores e da Quem Disse Berenice. Então, assim, a operação foi crescendo, foi diversificando. 87, eu sou péssima em conta. 97, nós vamos fazer 2007, 38. 38 agora. O Boticário tem 48 e nós 38. Minha mãe começou bem 10 anos depois. Então, nós somos um dos grupos mais antigos e entre os grupos maiores do Boticário. Né? Então, é uma parceria muito forte, onde a gente tem um trabalho... Né? Mas o que eu quero saber, são 3 mulheres na operação. São. Como que é isso, Flávia? Bom, a gente foi organizando muito bem. Como você já contou um porque pouco, a gente né? tem a função, assim, as 3, nós temos uma função de operadores da franquia. Mas dentro do nosso grupo, Cedro, a gente foi trabalhando com diretorias. E as diretorias têm as gerências, as coordenações, os analistas e auxiliares. Então, a gente montou um organograma hoje, uma equipe que está bem robusta. Então, isso nos ajuda, né? Então, sinto falta de estar na loja ali, diretão. Mas isso é o crescimento. Não Você tem vai jeito, saindo né? do operacional e ficando mais Gestão, no né? estratégico. Então, a gente foi aprendendo a fazer isso. As 3, todas tiveram formação, que isso é muito importante, né? Então, faz curso. Minha mãe também tem pós, tudo mais. Aí, a gente foi, colocando a empresa de uma forma cada vez mais profissional. Então, a gente fala, é uma empresa familiar com gestão profissional. Isso é muito importante. Cada um com as suas atribuições, tem que entregar orçamento, a gente tem as reuniões, os fóruns todos bem definidos. E a gente tem essa equipe incrível, porque esse entusiasmo que você falou, a nossa equipe tem. Porque esses são os nossos valores. Então, a nossa equipe, ela tem essa garra, essa determinação. E então, hoje a gente tem, por exemplo, no canal loja, tem um gerente do canal, tem 4 coordenadores que rodam as regiões e cada loja tem seu gerente. Na venda direta, tem o gerente, tem os coordenadores, tem os líderes dos espaços do revendedor, tem os supervisores de campo que ficam com o supervisor, cada um tem em média 300, 400 revendedores. Isso vai ajudando a gente, porque é uma equipe, a gente vai mudando a nossa função. Né? E a gente trabalha e cuida da família. E aí, me fala uma coisa. A gente tá falando aí de 3 gestoras. Sim. E família. Família. Como que vocês equilibram isso? Porque, gente, não adianta falar que não, mas eu acredito que assim, tem hora que vamos falar português, dá uns arranca-rabo ali, tipo, às vezes uma discussão mais calorosa, que faz parte em termos assim, não é uma briga. Nós? Ixi, mas, tipo claro, assim, claro. pra tu chegar numa decisão final, né, tal, e depois
a família em casa, por exemplo, final de semana, ou vão fazer coisas junto com a mamãe, irmãs, né? Não, tem. Porque assim, até às vezes a minha mãe fala assim... E outra, e tem um ponto mais relevante, mulheres. Mulher. Mulher é firme, mulher tem posição. Então, e a minha mãe, ela fala às vezes assim, que a gente, quando às vezes a gente está discutindo, é tudo discutindo para fazer mais, graças a Deus. Então, nossas discussões são sempre para construir, para aumentar, para crescer. Então, não tem ninguém que, assim, uma tem que empurrar a outra. Não, é todo mundo segurando porque a energia das três é uma energia muito forte. A gente tem, mas como a gente vai organizando as reuniões de forma mais, assim, organizada. Então, por exemplo, nessa reunião é plano tático. Então, é a estratégia comercial do ciclo daquele momento. Então, nessa reunião a gente fala sobre aquilo. Então, a gente vai integrando e dando espaço também para a nossa equipe. Então, às vezes, a gente já deixa também de ser as donas da verdade e a gente começa a ouvir a equipe que traz do campo, que traz as soluções, né? E cada uma é do seu jeito, né? A Fabiana, mais analítica, a Fabiana é mais, vamos dizer, concentrada, detalhista, super disciplinada. Então, ela ama planilha, números, tem, assim, uma comunicação super forte. A Fabiana tá na BF, que é a Associação de Franchise. Então, a gente tem muito relacionamento. Ela fala que, assim, ela traz os números para ela, são importantes porque ela é responsável por gerir as metas. A minha mãe, ela tem todo um motivacional. E eu faço a parte das pessoas, da comunicação. Então, eu tenho que fazer com que a equipe tenha uma performance para chegar no número que a gente chegou. Então, no final dá tudo certo. Tem que dar, né? Olha, eu tenho participado de muitas palestras. Essa semana eu assisti uma palestra também de uma família, que são 2 primos de um conselho. Todas as famílias têm os desafios. Não existe. Não existe falar assim, a gente dá tudo certo. Mas, e por exemplo, quando vocês estão juntas numa reunião familiar, vocês conseguem não falar de negócios? A gente fala. Não tem jeito. Não, a gente tenta. Às vezes vem uma coisa, aí uma dá uma cortadinha na outra. Mas você sabe que a gente aprendeu bem? Teve um tempo atrás, foi aniversário da Fabiana. A gente foi pra Ilhabela. Gente, ninguém falou nada. A gente chegou na sexta, saiu no domingo e a gente falou de vida, disso, daquilo. A gente começou a aprender a fazer, sabe? Porque tem tanto desligar um pouco, a desligar, né? Separar. Eu acho que antes a gente misturava mais. Hoje eu acho que a gente já consegue separar melhor, sabe? Isso a maturidade traz, né, Flávia? Pra gente, né? Não, e a gente sabe que depois... tem a segunda, vai chegar, né? A discussão vai chegar, tem horário marcado. A gente tem reuniões na segunda de alinhamento. Então, pra quem falar no sábado, agora, no domingo? não vou falar agora, não. Não, segunda-feira eu falo. Mas tem, claro. Anota ali aquela na agenda. Sabe que eu acho uma coisa engraçada? Que às vezes as pessoas me perguntam sobre o trabalho, né? Mas você não tá cansada, mas não sei o quê. O empresário, ele tem, sim, uma mistura. Você deve saber isso. Você não é que você está trabalhando às 9 horas da noite, mas as coisas acontecem às 9 da noite. Uma conversa... E a gente não vai perder a oportunidade. Vai perder. Então, eu aprendi a não achar isso ruim. Ao mesmo tempo que eu também posso ter um horário 9 horas da manhã... Que de repente você teria que estar lá no escritório, mas você está fazendo outra coisa. Eu estou fazendo uma outra coisa, porque eu já resolvi. Então, eu acho que, assim, o importante é a gente ter a produtividade, tranquilo, com a sua produtividade como empresário. Você tem seus objetivos de crescimento, você tem suas metas. E aí então, eu acho que... E são fases. Hã? São fases. Porque, por exemplo, tem fase que a gente trabalha 12, 15 horas por dia, é final de semana, é feriado, e vai embora. E depois você tem aquela fase que você consegue equilibrar, e aí você consegue alternar isso e ir tocando tranquilamente, né? Você falou da família, por exemplo. Eu fiquei a semana... uns dias atrás, eu fui para Curitiba, que teve encontro dos franqueados. Aí fiquei uma semana em Curitiba com encontro dos franqueados. Na outra semana, eu iria voltar para Curitiba, que é onde é a fábrica do Boticário, né? Onde fica todo o escritório. Eu iria voltar com a nossa equipe, porque a gente fez uma campanha e 30 pessoas da nossa equipe ganharam e a gente estava levando para conhecer a fábrica, conhecer Curitiba. É uma campanha de incentivo. Legal. Então, eu teria 2 semanas em Curitiba. Aí, no meinho, eu tinha encontro de família em São Paulo. Daí, o que eu fiz? Meus filhos foram tudo... Minha filha mora em São Paulo.
Aí meu filho e meu marido foram para São Paulo, a gente passou o final de semana juntos, sexta, sábado, domingo. Na outra semana eu fui para Curitiba. Então, a gente vai dosando assim. Então, eu já sei que aquele período vai ser um período de viagem. Então, eu já estou preparada. Agora, quando eu não tenho, eu posso flexibilizar melhor alguns horários. Então, eu acho que é levando assim, eu faço isso semanalmente, Ju. Eu pego, olho para minha semana e falo assim, como tá minha semana? Eu tô sufocada? Porque se eu estiver sufocada, eu vou resolver. Aí eu tenho que falar não para alguma coisa. Eu não posso me sentir sufocada da minha agenda. Eu aprendi muito isso. Eu faço terapia. Uns 10 anos, né? E eu falo, e eu sempre levava para terapia assim, isso lá atrás, né? Eu acho que eu não vou dar conta, né? Porque é muita coisa, muito compromisso. E aí eu comecei a trabalhar minha agenda com espaços bem definidos. Então, eu já olho para ela, eu não faço aquelas listas de tudo que tem que fazer no dia, eu já boto no horário. Eu faço isso Você também. faz isso? Demorei, mas eu faço. Eu também Hoje demorei, eu faço. agora eu faço. Então, quando eu E olho... dou um espação, assim, porque Dou. se atrasar, eu consigo almoçar, Também. porque antes eu não almoçava. Exatamente. Não, hoje eu consigo, eu tenho o meu horário de almoço, óbvio, às vezes passa um pouquinho, mas tá ali dentro, eu faço questão de parar e almoçar. Então, Entendeu? na semana que tá muito, assim, que eu tô em Curitiba, que eu tô entregue pro trabalho, eu tô entregue, tô tranquila. Na outra, eu pego e já começo. Então, quando você organiza isso na mente e você fala assim, não, então essa é a organização da minha semana, então não fica pesado. Na semana, então eu olho assim e falo, não, tá tudo certo. Eu tô conseguindo, eu vou trabalhar, tenho meus horários, eu vou conseguir fazer atividade física. Eu tô conseguindo, por exemplo, eu levo meu filho todo dia na escola. Então, quando eu não consigo buscar, eu tenho revezo com meu marido. E tenho um motorista que às vezes ajuda quando eu tô viajando e precisa. Então, eu vou fazendo assim, me cobrando menos. Tá tudo bem, Flávia? Essa semana tá de acordo? Se ela tiver pesada, eu mexo. Se eu sentir que tem alguma coisa pesando, eu mexo. Aí eu Você falo, adia, muda. hoje eu já tô falando um pouquinho de não. Isso é Eu bom, falo, né? tem 3 coisas no mesmo dia não pesada. Eu não vou dar conta de fazer aquela reunião e à noite ir num encontro com as minhas amigas. Aí eu falo, gente, essa semana eu não vou. A reunião é difícil. Mas né? Porque eu quero estar em tudo, por causa daquele entusiasmo lá do começo. Eu quero estar em tudo. Então, aí eu falo, essa semana não dá pra eu ir. Então, a gente vai administrando, Ju. A vida é administrar o tempo inteiro. Ó, você tem 2 filhos. 2. A Maria Clara faz 20 em julho e o João Guilherme 18. Gente, 2 moços já. É. E nenhum deles querem seguir pra empresa. Não, quer. Então, A Maria Clara tá em São Paulo A Maria estudando. Clara tá fazendo SPM Marketing. Tá indo super Olha, bem. E ela seguindo o caminho da mãe, comunicação. E ela trabalha já. Ela trabalha numa empresa, cuida da área de marketing. Ela tá na faculdade, então é um estágio, mas ela tá aprendendo demais, porque ela faz tudo, né? Então, ela tá se desenvolvendo muito em todas as áreas, sabe? Do marketing. E tá indo super bem e gosta. Eu deixo ela bastante à vontade, mas ela tá bem em São Paulo, tá gostando do trabalho dela. Então, eu fiquei jornalista tantos anos, depois eu vim para a empresa, então se ela mais para frente tiver interesse... Uma decisão dela, né? A experiência profissional que ela está tendo vai agregar para a empresa, então eu acho ótimo. O João Guilherme vai para São Paulo também, porque ele quer fazer administração, ele vai prestar no final do ano, está no 3º ano, então ele vai prestar e vai morar em São Paulo. Se não passar, vai fazer cursinho, mas já quer ir para São Paulo. Tem um apartamento que ela já está morando lá. Então, os meus 2 filhos, eu deixo eles bem à vontade. Eu acho que tem tudo a ver. Um está fazendo marketing, outro está fazendo ADM. Então, tem a chance. Mas a vida, porque se eles estão numa empresa e estão bem, se eles estão felizes e estão bem, né? Tudo vai acontecer como tem que acontecer. Mas, por exemplo, a Maria Vitória, que é filha da Fabiana, que está fazendo o processo de sucessão do Boticário, é uma coisa muito séria. É um programa, ele chama O Futuro em Nossas Mãos. Ele é um programa de, assim, praticamente uma pós-graduação. Então, tem muita exigência. Ela entrega case, ela faz trabalho. Então, a pessoa que quiser, tanto os filhos, todos os meus sobrinhos, o Pedro, todo mundo, assim, que quer trabalhar com o Boticário, com o grupo, com o Cedro, com a nossa empresa, vai precisar passar por essas etapas.
né? Tem que ter muita vontade, tem que ter essa dedicação. E precisa ser, né, Flávia? Quantas empresas Familiares? morrem aí, familiares, por conta de sucessão Sim. e não tem a preparação, né? As empresas têm um número que é bem alto, né? Acho que altíssimo. 30, vai aumentando, né? Na terceira geração já não fica. Mas muitas não têm o processo de governança corporativa instalado na empresa, aplicado mesmo. Muitas não têm, empresas grandes, viu, Ju? A empresa vai tocando, vai levando, aí o dono faz o dono, não tem isso mais. Não tem isso mais. Eu mando, não mando, eu resolvo, não resolvo. Não é isso. Tá tudo, as atribuições estão bem definidas. Então, por exemplo, quando uma empresa já tem o conselho, então, ela tem o conselho, tem os conselheiros. Então, você tem que escutar, então, ver a opinião de fora, opinião externa. Então, as empresas que estão fazendo isso, elas têm mais chance, né? Porque daí, a família, ela não faz o que quer na empresa. A família faz o que está na regra, faz o que tem que ser feito para o sucesso da empresa. Entendeu? Então, tá lá quem quer. É assim, né? Agora eu quero voltar um pouquinho. Quando você ingressou no jornalismo e decidiu, na verdade, ir para a área da comunicação, né? Você ficou quantos anos atuando no jornalismo depois da formação? Eu me formei em 96. Eu fui até 2008. Então, eu fiquei 12 anos. 12. Eu acho que até antes, porque assim, eu tô na área do jornalismo na faculdade, porque eu já comecei na faculdade. Então, foram uns 16 anos, mais ou menos. Na área de assessoria de imprensa, eu comecei com assessoria de imprensa. Eu queria ser jornalista desde sempre. Jornalismo é o sangue, não adianta, tá ali desde a infância, sim, eu queria... o seu desenrolar, não tem jeito. Exatamente. Aí eu fui pra Casper Libero porque eu queria TV, e lá eu tinha... Você já tinha essa convicção, TV, decidida. Apesar de eu ter trabalhado na Folha, eu trabalhei em São Paulo, eu fiz assessoria de imprensa e também trabalhei na Folha lá em São Paulo, estagiando, né, porque eu estava na faculdade. Mas, assim, a minha paixão era TV. Então, quando eu me formei, eu já tinha conseguido o trabalho, que foi na TV Tati. Eu comecei na TV Tati. E já logo já me deram oportunidade. Então, eu já fui para reportagem. Só que me colocaram na reportagem esportiva no começo. eu fui me adequando. Eu aprendi, fiz jogos. Nossa, foi muito legal. O Elton Pimenta, que me convidou na época. Ele trabalhava na Tati. E aí eu fiquei na Tati um tempo, mas assim, feliz da vida, porque eu queria, era rua. Sempre gostei de rua, era o que eu mais gostava. Mais do que estúdio. Eu tive um programa lá no IPTV Comunidade, que era de estúdio. Mas assim, o meu forte mesmo que eu fiz, eu acho que durante toda a vida, foi mais a reportagem. Porque eu sempre gostei dessa dinâmica, sabe? Eu acho muito... Relacionamento, pessoas, Nossa, eu acho uma né? experiência. Eu não sei como agradecer todas as histórias que eu escutei, todos os especialistas que eu pude entrevistar, porque eu falo isso, o que trouxe para mim de bagagem... A gente aprende, né, muito. Flávia? Ju, você sabe. É uma coisa, você tá na casa da pessoa, às vezes, porque você vai fazer uma entrevista, sei lá, um problema comunitário de bairro. Você está vivenciando uma outra coisa, você escuta aquilo, aí isso vai trazendo para você... uma consciência de outras coisas, né? Bagagem, amadurecimento, tudo, né? Te influencia. Ou quando você entrevista um especialista, um economista, te ajuda. Então, você vai ouvindo. Então, o jornalismo, para mim, eu acho que ele é uma escola de vida. Eu falo que o jornalismo se aplica em qualquer área da sua vida. Tipo assim, porque é muito aprendizado, é muita bagagem, experiência, né? Eu acho que o jornalista... O que ele tem de maior desafio? Uma visão diferente, a gente tem do mundo, né, das coisas. Você tem muita coisa. E o que você precisa fazer? Para mim, o desafio maior do jornalista. Ele escutou, entrevistou, captar a essência do que está acontecendo ali. A essência do que a pessoa está querendo falar. Então, para
para você captar essa essência, você tem que estar muito ligado. Tem que ter uma conexão, você tem que estar muito conectado e, assim, para realmente, não só o que a pessoa falou, mas o que a pessoa está sentindo, o que isso quis dizer, o que envolve toda essa história. Então, isso é um exercício. Eu acho isso incrível. Então, eu sou apaixonada pelo jornalismo. Por que eu fui, né? Eu estava na IPTV, aí eu fui para a IPTV. Qualquer dia eu te conto, se der, não sei, dá até a história de como que eu fui pra IPTV. Foi uma doideira. Tava num ao vivo, o cara ia explodir a casa. Eu fui a primeira a chegar no Alexandre Balbo, numa casa. O moço ligou pra TV e falou assim... tá acabando o tempo? Como que é? Tem que correr? Não, ai, então tá bom. Olha, mais um pouco, mas qualquer coisa a gente faz parte 2. Aquela, não tem problema. Não, vou contar rapidinho, então. É porque é tanta coisa, né, Ju? Nem sei o que você... Mas eu vou contar essa história, porque essa história é legal, assim. Aí, o moço ligou pra redação. E falou assim, olha, tô ligando porque eu vou explodir minha casa, por causa de problemas familiares, né? Aí eu peguei e falei até na época pro meu chefe, eu falei assim, será que é sério? Será que é blefe? Não sei o quê. Como eu tava meio sem a pauta, eu falei, vamos pra lá. Cheguei nesse Alexandre Balbo, foi uma loucura. Tinha bombeiro, tinha tudo, a rua foi isolada. Só que eu cheguei primeiro. E aí, porque ligou pra nós. Depois as outras TVs foram vindo depois. Aí eu cheguei lá... E ele pegou e ele fui conversando, o bombeiro, não sei o que tal, lá de fora, ele pegou uma confiança em mim, ele só deixou eu entrar. Então, entrou eu e o bombeiro pra falar com ele. E ele jogou gás na casa inteira e ficava com isqueiro que ele ia explodir, porque ele queria se matar. Que ele queria terminar com tudo, queria acabar com tudo, era um problema familiar. Aí, eu entrei e eu participei da negociação ali, eu fiquei muito... E até em risco, né? Eu ia falar agora... Juro, não foi pensado. A gente entrou, fez tudo. Aí, quando eu saí de lá, como eu fiquei ao vivo... Aí, fiquei ao vivo. Foi o primeiro ao vivo que eu fiz, assim... Eu já tinha feito, mas assim, dessa situação. Eu fiquei umas 3 horas ao vivo. Direto, falando, e entrava, não sei o que e tal. E aí, eu tive essa oportunidade e as outras emissoras estavam pra fora. Não tinha entrado. Então, foi uma coisa muito boa. Ali foi o auge do seu jornalismo. Foi. A hora que eu acabei o João Garcia da IPTV. Ah, João. Nossa, ele que me contratou na época. Adorava. Nossa Senhora, ele, a Rosana, assim, então, todo mundo na IPTV, eu tenho um carinho incrível. Eu não posso nem falar os nomes, porque é muito. Tem Kátia, também tenho muita gratidão. Nossa, os que estão lá indo, Alexandre, o Sérgio, todos. Eu gosto muito. E eu tive um período bom, então, assim, eu só tenho a agradecer. E aí, o João Garcia me ligou e falou assim, vem trabalhar aqui com a gente. Gostei do seu ao vivo, você vai vir trabalhar, não sei o quê. E eu sonhava, né, em trabalhar lá. E aí, foi ali que eu comecei, e aí eu fui, né? Eu fui. E como foi para você fechar um ciclo? Por exemplo, assim, eu vou deixar o jornalismo, porque agora eu vou ser empresária. E outra, você já era casada ou não? Já. Tinha já filho? Era casada, não tinha. Eu pensei, assim, para eu crer, assim, eu teria que sair de Ribeirão ali, sabe? Eu teria que ir para São Paulo, Rio de Janeiro, mudar um pouco, porque era um ciclo que eu já estava, assim, meio que querendo mudar, sabe? Eu já estava fazendo bastante tempo do mesmo jeito. O ser intensa é isso, a gente não consegue ficar na zona de conforto. A gente, de tempos em tempos, a gente tem que mudar. Eu tinha que tomar uma decisão. Tem que fazer alguma coisa. Eu vou ser, para onde que eu vou, né? Porque... crescer lá dentro até poderia também. Mas eu não sabia se eu queria isso. E coincide com a fase de eu querer engravidar também. Eu assim, tive desafios para engravidar. Eu fiz tratamento para engravidar. E na época, até a PTV foi muito parceira. Me ajudou até no tratamento para eu ficar. Porque eu falava assim, gente, eu acho que eu não estou engravidando. Porque o médico falava que eu não tinha nada. Meu pai era ginecologista, mas eu fiz um tratamento com o Dr. Franco. No Centro de Reprodução Humana. E ele falava, você não tem nada. Então, eu comecei a achar que era a minha vida, o estilo de vida, assim, que era a minha falta de foco. Né? Aí eu comecei a avaliar essa possibilidade. Eu já estava estudando. E a minha mãe e a Fabiana fizeram a proposta para mim. Flávia, vem cuidar da área de pessoas. Porque o comercial administrativo financeiro é sempre por onde começa. Pessoas é a última
Último pilar O último ali, né? pilar ali que a gente realmente estrutura. Vem estruturar a área de pessoas, porque o doutor Miguel, que é o fundador do Boticário, chegou para elas e falou assim, quem vai cuidar de pessoas da empresa? Aí fui eu. E eu fui e falei, tá bom, eu vou então começar outra vida, vou assumir. Eu passei, primeiro eu também fui na UNAERP, fiquei como coordenadora, então eu já fui mudando um pouco a minha rotina daquele jornalismo pauleira, né? É porque você é da época, Flávia, do jornalismo pauleira. Vamos falar como pauleira, você falou. não tem Quantas horas de redação? Nossa, não, Finais eu de tinha semana, horário. feriado, Eu Natal, não sei Ano como que é hoje, Novo. mas eu não tinha um horário fixo. Quando eu consegui ficar no período da manhã até a tarde, que não era à noite, quando eu consegui, isso foi uma conquista. E não tinha final de semana, tudo. Então, eu acho que isso aí também eu falava, gente, será que é isso que eu quero? Ou eu, né, assim, então... E aí veio a Começou a proposta. pôr na balança, né? Coloquei Ser na balança. mãe. Ou seja, Sim. começaram a surgir outras... não seriam prioridades, mas também Não, e eu tive a oportunidade, momentos, né? da empresa. Eu tenho que... Né, agradecer, eu tive a oportunidade, o convite da Fabiana e da minha mãe. Não, vem. Aí eu fui. E aí, deu certo. Eu sou muito feliz com o meu trabalho. E amo a comunicação, né? Às vezes eu até penso, eu falo, gente, será que eu ainda tenho um programa, um dia, faço alguma coisa? Mas, assim, eu uso muito a comunicação interna na empresa. Eu gravo muito vídeos, eu cuido da área, eu tenho a equipe toda que cuida da área de comunicação. Então, assim, eu gosto. Você acha que esse olhar seu, que vem do jornalismo, faz a diferença? Faz, porque assim... Você ter essa formação, Essa né? formação e também... Experiência. Essa experiência e, assim, poder potencializar as nossas ações. Porque comunicar as ações, fazer ação, a gente faz. E comunicar essas ações... Então, aí dali a gente tem... tem 38 páginas de redes sociais. Nós temos toda uma estrutura de marketing. Aí tem que abastecer essas informações diariamente. A gente faz live. Essas lives todas... toda com a equipe que eu fui desenvolvendo, né? A Manuela, hoje está comigo, que começou na loja vendendo. Hoje, ela coordena todas as lives. Ela já foi convidada pelo Boticário para apresentar lives. Que legal. Pelo Boticário. Então, assim, essa comunicação, eu acho que ela vem para potencializar as ações comerciais e estratégicas do nosso grupo. Então, eu acho que é um casamento bom. E você, como líder, dá um conselho para quem está em casa, mulher que quer começar, ou às vezes já está no seu negócio e às vezes ainda tem um pouco, né, de receio. E o que você daria, assim, de dica, de conselho mesmo? Como empresária? Como empresária. Eu acredito, assim, que a equipe, acreditar na equipe. Fundamental, É fundamental. É valorizar a sua equipe. Eu tenho isso, minha mãe, a Fabiana, valorizar a equipe, as pessoas que trabalham com a gente. Assim, a gente valoriza, a gente admira e a gente quer crescer junto. Eu voltei da fábrica do Boticário e tinha uma frase que fala: sucesso só é sucesso quando todo mundo tem o sucesso. Então, assim, não é bem assim, mas é praticamente isso. O sucesso não vale sozinho. Crescer sozinho não tem graça nenhuma. Até porque não é nada. Imagina. Nada. Então, eu acredito que para um empresário, se ele olhar para as pessoas que trabalham com ele, se olhar para a equipe, eu não estou falando de equipe grande, equipe de 3, 4, 5, como a gente começou. Nós começamos com 3, 4 numa loja, hoje nós estamos com 10 mil revendedores. Mas é acreditar nas pessoas, valorizar as pessoas, ter transparência, a verdade do seu propósito. E o propósito tem que estar muito claro. Eu, quando entrei na empresa, o meu propósito está ligado ao desenvolvimento das pessoas. Ele tem muito a ver com o jornalismo, que é a transformação daquela situação onde eu possa trazer alguma coisa para melhorar. Então, eu acredito muito nas pessoas. Então, quando eu vejo o desenvolvimento de uma pessoa que trabalha comigo, isso me traz uma energia para ir mais longe. Eu acho que essa troca, essa conexão com a equipe é que traz o sucesso. Fora isso, trabalhar, acordar e trabalhar. Não tem, assim, se você está de acordo com aquilo que a empresa propõe, que é a verdade da empresa, que é o que você está, o que você quer fazer? Nosso propósito, levar beleza e bem-estar para as pessoas,
através de experiências únicas. O que a gente está falando isso? Nós queremos levar esse bem-estar para os nossos consumidores, revendedores, empresas, qualquer parceiro, através de experiências únicas. Porque o que a gente oferece para você, Ju, não é igual para outra, não é igual para outra. Então, essas experiências únicas são muito importantes no nosso propósito. Se você acorda todo dia e vai fazer o que você tem que fazer com o seu propósito em mente e com vontade e entusiasmo, vai dar certo. E você já sofreu preconceito, Flávia? Por exemplo, mulher primeiro como jornalista e empresária? Eu nunca sofri, Ju. Nunca teve problema? Eu não sinto, assim, que eu tive em lugar nenhum. Que bom. Sinceramente, as pessoas falam, ah, você teve? Eu falo, não, eu não tive. Eu não sei, assim, ou eu não percebi, não dei bola. Porque eu acho que se eu tive, eu não dei bola. Passou. A pessoa, se ela tentou me diminuir em alguma coisa por eu ser mulher, eu não senti, para falar a verdade. Eu acredito, e assim, nossa empresa, 90% mulheres. E elas estão em cargos de liderança. Então, nossas gerentes administrativa e financeira, Angelita, vou falar o nome delas, a Andréia e a Aline, que estão ali, a Juliana, Manuela, todas as nossas lideranças, todas mulheres fortes, que levam as suas famílias e que... Então, eu não tenho muito essa visão, sabe, de... eu não passei isso, então eu realmente, assim, acho que... bom, tive a sorte. Eu sei dos números, eu sei da realidade, eu sei que existe essa diferença no mercado, no salário, no reconhecimento, nas promoções. Mas que a gente já conquistou muito, Mas né? eu vou falar que, assim, eu particularmente, eu não tive essa dor, né? Mas entendo e acredito. E como na empresa a gente acredita muito nas mulheres, nós somos mulheres, então, assim, a gente tem, sabe, os homens que se virem lá conseguir. E Flávia, trabalhar com beleza, né? Então, É bom demais, não é? porque assim, não é aquela Mexer beleza com que... a autoestima das mulheres, aquela coisa da gente se gostar, da gente se cuidar, é tão bom, né? Então, às vezes as pessoas falam, trabalha com beleza. A gente tem um lado que é a gestão, que é todos os desafios de empresária que você vê. Agora, eu não vou dizer que o nosso mercado, apesar da concorrência forte, porque só está crescendo... Somente agora, nos últimos anos, muito, né? novas marcas, entrantes, players, todo mundo. Mas a beleza, eu acho, eu acredito muito assim, que ela transforma, às vezes, a pessoa para uma situação de bem-estar. Então, não é a questão só estética, né? Uma maquiagem, tudo, mas é aquilo que ela faz. Eu vou até falar bem rapidinho, por exemplo, ontem nós tivemos um workshop de maquiagem inclusiva, que é o nosso projeto, um dos principais projetos do nosso grupo, que é a maquiagem inclusiva para mulheres com deficiência visual, que a gente faz em parceria com a Devirp. Legal. Nós já atendemos quase 200 mulheres. E elas, o que a gente faz? A Juliana, que trabalha com a gente, a multiplicadora, fez um treinamento dentro da Devirp. A gente ensina as mulheres... cegas ou com baixa visão a se maquiarem sozinhas. Eu vou depois te mandar umas fotos que e tudo mais. legal! Aí tem técnicas. Então, ontem a gente fez um workshop. Não, ontem não, foi hoje de manhã. A gente fez um workshop, foi acho que o 18º workshop que a gente faz. Elas vão até nosso espaço de treinamento, elas têm todo o material, a gente ensina as técnicas delas se maquiarem, e elas começam a se maquiar todos os dias sozinhas. Então, essa questão que você falou da beleza tem a ver com autonomia. E então a gente oferece para elas essa autonomia para poder todo dia estarem ainda mais lindas, porque elas pegam, né, a prática, depois tem a apostila em braille. Eu gravei com a questão da comunicação um áudio de passo a passo da maquiagem. Então, se elas quiserem, elas escutam. Então, você faz isso, o primeiro passo. E tem uma contagem. Então, por exemplo, para você passar um blush, você põe o pincel aqui, você conta. Você vai passar o batom, você coloca para não borrar. Tem umas técnicas todas. Que dá para elas se maquiarem elas mesmo, sozinhas. A gente já fez maquiagem aqui nós temos hoje, foi para mulheres de mais de 60, cegas. E elas saem maquiadas por elas mesmas e lindas. Que é muito legal. lindo esse projeto. Esse projeto, Boticário, a gente já
foi escolhido como um dos projetos sociais lá do Boticário, que estão em destaque. E nós já estamos fazendo isso já faz um tempo. Bom, a gente está chegando ao final. O que falta para Flávia Borges ainda fazer, assim, com esse entusiasmo todo na vida? Tinha algumas coisas que eu tinha programado. Tem alguma coisa que você deixou, ainda tem stand-by, por exemplo? Não, teve uma época que eu queria voltar e ficar uns 2 meses na Alemanha, onde eu morei, sabe? Dar um time ali. Agora que os filhos estão maiores, né? Né? Então, assim, uma data que também a gente não tenha tanta do varejo, que seja um pouquinho mais tranquila. Eu falo toda hora que eu vou ainda ficar mais uns 2, 3 meses. Antes eu era uns 6 meses, 1 ano, mas agora não. Agora é uns 2, 3 meses, um pouco com uma vida, assim, diferente da minha. Porque a minha vida é muito agitada. Então, às vezes eu tenho vontade de ter, por exemplo, um apartamento em algum lugar, que eu alugue um Airbnb por 1, 2 meses, e aí eu vou ali no supermercado, eu volto, aí eu compro flores, arrumo a casa, sabe? Coisas que eu faço com menos frequências, mas é no final de semana, porque eu realmente trabalho bastante, né? Então, essa é a minha realidade. Essa é uma coisa. Eu tenho muita vontade de viajar ainda em alguns lugares, né? Assim, conhecer. Viagem é um ponto importante para minha família. Mas, assim, profissionalmente, eu estou bem feliz. Eu sei, assim, o meu planejamento ali na empresa. Eu quero ir cada vez mais estrategicamente para uma hora também estar só ao conselho, ter uma equipe que já cuida da operação e eu cuidar do conselho. Eu voltei a dançar. Eu já estou fazendo tempo. Eu amo dançar. Eu dançava jazz, balé, tudo. Agora eu voltei, estou dançando. Então, assim, já estou fazendo algumas coisas que já estavam, assim, nos meus objetivos. E é isso, Ju. E você pensa em aposentar? Ah, como assim? Se você tem uma meta, por exemplo, eu vou me aposentar quando eu fizer X idade. Não penso. Eu penso em transformar a minha atuação na empresa. Dentro das regras, sim, na operação, com 65, a gente tem que sair da operação, assim, da liderança da operação. Mas eu tô vendo pela minha mãe o quanto você pode transformar a sua atuação dentro da empresa para outras coisas. A sua mãe tem quantos anos? Minha mãe tem 80, faz 81 esse ano. Ela vai no E escritório, numa ela vai todo dia. atividade, eu vejo, acompanho. Não, viaja, foi para encontro de franqueados em Curitiba, tá nos eventos. Mas todo esse processo está acontecendo e ela está se preparando e modificando. Então, por exemplo, hoje ela está em mais temas institucionais para contar a história da empresa, numa integração dos colaboradores, para contar, para trazer o propósito, o valor. Então, isso, eu me vejo mudando de funções. Eu também tô aberta a novos negócios, tô aberta a novas coisas também. Eu não tô com a cabeça assim ainda, é isso. E parar 100%, acho que antigamente tudo bem. Me aposentei, que você vai fazer nada? Nossa. Não, a gente não deixa tudo, né? Você desacelera, igual você falou, você pode, dentro do grupo, ir para uma outra atividade, talvez um pouco mais tranquilo, mas você não deixa de atuar, tem área né? De inovação. Tem tantos projetos que você pode se dedicar diferente. E tanto na cidade mesmo, ou no país, ou com outras marcas, com outros... Eu não tenho, assim, uma limitação, não. Eu não tenho nem esse cansaço de falar, eu não vejo a hora de me aposentar. Eu não tenho isso. Eu tô indo bem, assim, por causa daquele equilíbrio que eu falei. Que eu acho que é melhor você se equilibrar e não se matar, que você não quer que acabe. Não é que você quer que acabe, você já tá indo de uma forma mais organizada, né? Então, não fica aquela vontade de chegar a hora de descansar. Não tô com isso, não. Aquela história, né, já tive essa fase, óbvio, de todo mundo, toda mulher, principalmente, né? Porque a gente tem uma sobrecarga a mais, porque não é só o trabalho, né? É a casa, são os filhos, marido. A administração de tudo. Então, assim, mas a gente já teve aquela fase de, não tô dando conta. É muita coisa. Muito. Tipo assim, de você olhar o dia, vontade de sentar e chorar. Falar, meu Deus, eu vou dar conta de tudo isso. E isso, bem ou mal, entra um pouco no seu psicológico, no seu estresse, né? Isso mexe com a gente. Mexe muito. Agora, quando você consegue equilibrar Então, mas isso, é um trabalho. Né? Não tô falando... Isso, pra mim, foi uma conquista. Uhum. Eu tô há uns rende 10 mais, não anos rende? trabalhando para ter essa paz, essa coisa de cobrar menos. Eu ainda acho que eu tô no pique muito, muito grande. Uma vez minha mãe falou assim, Flávia, quando você fala que você diminuiu o pique, você ainda tá
no pique alto. Então, Porque já era além. já era além. Então, eu tenho muita energia. Eu fui aprendendo exatamente isso. A administrar para não ficar essa cobrança. Porque eu já senti isso, senti mesmo. Senti com ansiedade, crises mesmo que eu tive. Porque eu falava, ai, não vai dar conta. Parece que você tá encurralada, que não vai dar. Mas, e querendo ser uma boa mãe, querendo estar participando das coisas da escola, da família, da viagem, de não sei o que e tal. Então, é isso que você falou. Mas a gente vai aprendendo a se cobrar menos. Vai aprendendo a se colocar limites, a entender que você não dá conta de tudo. A falar não, como eu falei, para a semana. Você falou dessa dica, né? Essa dica, para mim, não sei se vale para alguém, é curto prazo. Essa semana eu estou bem? Eu estou de acordo com o meu equilíbrio? Eu estou ultrapassando algum limite? Tem alguma atividade que está pesada para mim? Então, eu vou reorganizar. Eu faço de semana em semana, que eu acho mais fácil do que ficar pensando em longo prazo. Eu faço isso também. Ah, e, por então. exemplo, assim, e se a gente deixar, por exemplo, todo dia surge oportunidade de compromisso para amanhã, para depois. E aí, o que eu faço? Eu abro a minha agenda. Aí eu falo, olha, eu não consigo amanhã, mas na terça que vem eu consigo, pode ser? Isso, Tá horário? Isso, exatamente. Coisa que antigamente não, ia colocando. Na hora que eu olhava a minha agenda do outro dia, eu falava, meu Deus do céu. Exatamente. Aí você já não dormia, perdia sono, aí a ansiedade, Não, e eu, por tudo. exemplo, se eu não vou conseguir cumprir hoje, eu pego, minha agenda tá no celular, eu pego aquele bloquinho, eu já olho pra frente e jogo ele num outro lugar, que nem você falou agora. Quando eu jogo nesse lugar, já me deu paz, porque eu já sei que ele tá lá na frente. Ele vai aparecer, eu não esqueci dele, ele não vai. Então, essa organização de gestão de tempo fez toda a diferença na minha vida. Por isso que eu tô te falando, que hoje, às vezes tem gente que fala pra mim, não sei como você aguenta, eu falo, mas eu me organizo. Não é que eu não canso. Aí eu chego que eu tô cansada, eu pego e falo, não, agora esse final de semana eu vou ficar em casa, que eu não vou fazer nada. Pronto. Eu vou assistir série e vou ficar no sofá. Eu fiz no passado isso. Segunda-feira tá renovada, tá tudo certo, Então, é isso vamos mesmo. fazendo isso, entendeu? Então, a vida é assim, né, Ju? Não tem nada que é certo. Não tem nada que... E são ciclos, são fases, a gente vai mudando. Nesse momento, eu tô falando assim. Na próxima entrevista, às vezes eu... Já mudou alguma coisa. Ó, obrigada pela sua obrigada a participação. você. Eu tenho um carinho muito grande por você. Acho que toda vez que a gente se encontra, a gente tem um sorrisão assim, porque é um carinho muito grande, admiração mútua. Também. Muito bom, Ju. Digo mesmo, de te acompanhar há muitos anos e bem antes você nem me conhecer, da época da IPTV, que você assistia, tá vendo? me inspirava, olha só, né? Tem gente que às vezes ainda fala pra mim, você não é da TV? Eu falo, nossa senhora. Não. Ainda fala, mas que bom. Porque eu acho que assim, quando a gente faz com amor, a gente fica... Deixa seu legado, né? Marca. Deixa seu legado, sua marca, sua energia. E é isso aí, É isso Ju. mesmo. Ó. Obrigada pela sua participação. Ju, Tenho certeza que sucesso. contribuiu aí com muita gente que está em casa, que está assistindo, né? E a ideia do Pô de Mulher é isso, a gente trazer mulheres inspiradoras, Essa a gente falar espontaneidade. de tudo um pouco e deixar registrado aqui. Tá joia, Ju? Obrigada, viu? Ai, Ju, eu trouxe um presente pra você. Ah, Tá lá fora. Depois eu vou pegar, te dou, depois viu? eu mostro, gente, lá no meu Instagram. Então tá, Obrigada, beijo, Flávia, um obrigada, beijo. Obrigada a todo mundo. Pessoal, e a gente fica por aqui, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Oi, oi, oi! Começando por aqui mais um podcast, episódio no ar, o Pô de Mulher. Obrigada pela sua audiência aqui no canal Juliana Rangel News. Gente, eu vou direto ao ponto já. Todo mundo sabe como é que eu começo aqui. Quantos episódios aqui, ó? Tem mais de 200 episódios de podcast neste canal, hein? Já se inscreve aqui, ó, ativa o sininho. 4,5 milhões, mais ou menos, média de visualização no mês e temos aí quase 20 mil inscritos. Então, é muito importante a sua participação. Muito obrigada aí pela sua audiência. Gente, hoje eu tô em casa. Eu falei que eu tô em casa. Primeiro porque vocês sabem que tecnologia, né, as coisas acontecem e a gente se vira nos 30 e faz acontecer. O importante é isso. Então, vocês vão olhar e falar, mas cadê a terceira câmera? A TV não tem TV hoje, não tem terceira câmera, mas tem 2 câmeras. E o importante, tem a entrevistada, a nossa convidada que é o mais importante, que é o conteúdo. Hoje eu recebo aqui Flávia Borges, jornalista, empresária. A gente tem tanto para falar com essa mulher, gente.
Não, duas jornalistas com um microfone na frente, com espaço para conversar. A gente vai longe, tenho certeza. É mais ou menos uma média de 40 minutos, mas eu acho que daria umas 2, 3 horas de bate-papo, né, mas Flávia? Que gostoso, Ju, muito obrigada pelo convite. Que bom que deu certo, eu que né? agradeço a disponibilidade de estar aqui com a gente. Imagina. A gente te acompanha e sabe tanto de correria, de responsabilidade, né, Flávia? Porque não é só trabalho, gente, é trabalho, mas é mãe, esposa, tantos compromissos como mulher, né? Ju, vem aumentando aí os compromissos, apesar de que eu tô aprendendo com o tempo a priorizar. Então, algumas coisas eu tô amadurecendo, né, a profissionalmente. Idade traz isso, né, Flávia? Vou fazer bom, 52, né? eu tenho que chegar uma hora que eu tenho que entender, né, o meu ritmo, o meu equilíbrio. Então, semanalmente eu faço esse balanço. Então, amo o meu trabalho como empresária. Adoro ser mãe da Maria Clara, do João Guilherme, esposa do Gustavo, ter a minha família, meus amigos, minhas amigas que eu valorizo. Então, eu tento equilibrar, né, ao horário, porque assim, a gente vai, tudo a gente gosta de fazer, tudo a gente quer fazer. Eu amo projetos novos, sou uma pessoa muito entusiasmada pelas coisas, isso desde sempre. Como jornalista, agora como empresária, eu tenho um entusiasmo muito grande dentro. Então, às vezes eu tenho que me brecar. A gente já tentou marcar aqui algumas vezes, né? Você também compromissada, eu com os horários, mas que bom que deu certo. Ju, vamos conversar bastante, à vontade, como a gente já fez aqui, né? Tudo improvisado ao vivo, uma câmera não deu, a outra vai. Olha que legal, e lindo, e uma delícia estar aqui com você. E você sabe que você está falando aí do seu entusiasmo. Eu acho que isso é uma das grandes características suas, né? Porque independente do que você esteja, seja um projeto empresarial, ou na época sua de jornalista, que, gente, quem não lembra da Flávia na IPTV? Eu nunca me esqueço, não, eu preciso falar. Eu era estudante, né? Muito antes de começar a faculdade. Então, a gente acompanhava e falava, gente, olha essa Flávia, o desenrolar dela no inglês. Eu fiz entrevistas em inglês. Eu lembro, isso me marcou, você acredita? Eu olhava e falava, gente, olha essa repórter. Cara, olha o inglês dela, olha a entrevista dela. Não, foi um orgulho mesmo, porque eu tinha essa possibilidade dentro do IPTV, gostava muito de fazer ao vivo, você sabe. Sim, muito ao link. Ao vivo, acho que eu fiquei no link uns 5, 6 anos. Eu fiquei quase 10 na IPTV e fiquei metade do tempo praticamente fazendo ao vivo todos os dias. E esse ao vivo, ele é muito estimulante, ao mesmo tempo ele é interessante, mas eu gostava dessa pegada, assim, de ter tempo, de ter que falar espontaneamente, errando, acertando, né? Se virar, né? Porque ao vivo é isso. E tem algumas entrevistas que eu fiz em inglês foram ao vivo. Então, você tem que perguntar pro entrevistado, traduzir sua já pergunta. Entender muito rápido já. Aí ele responde, aí você tem que traduzir certinho, né? Porque quem entende inglês, você não pode errar. E no link não dá pra você colocar legenda. Naquela época ainda, né? Nossa, nem tinha. Então, você tinha que fazer tudo ali. Você já entendia, explicava, já voltava pro inglês e assim ele foi. disse isso, tinha que acertar e pegar a essência, porque às vezes não dá pra falar tudo. Então, assim, eu tive muitas experiências do ao vivo e eu acho que o ao vivo me ensinou duas coisas, assim. Uma, a improvisar, realmente ter uma rapidez de pensar e de saber qual que é a próxima frase que você vai falar, o que você vai se posicionar. E a outra coisa, sabe o que foi, Ju, também? De me exigir menos. Porque por mais que eu me exigia bastante, assim, eu tinha que acertar, eu comecei a entender que a espontaneidade e você tá naturalmente, se acontecer qualquer coisa, se o entrevistado, sei lá, ele já entrou gente na frente da entrevista, já caiu o microfone no chão, já aconteceu. Então, assim, eu vejo que ali, quando você tem essa espontaneidade no jornalismo, as pessoas se conectam melhor com você, porque é o que acontece na vida real. Então, isso foi me levando até essa espontaneidade, essa coisa de, Flávia, não se cobra tanto, porque o que sair, vai sair bom, desde que seja com essa vontade de acertar, essa conexão com o entrevistado, ouvir, querer passar exatamente o que ele está falando. Então, isso me ensinou muita coisa, para a vida mesmo, né? Não precisa ser perfeito. E voltando ao entusiasmo, gente, que eu falei. E esse entusiasmo seu em querer fazer as coisas é muito bom, porque você tem desde a época da TV. Então, hoje você como empresária, que a gente vai chegar lá, gente, falar um pouco mais da história, né? Mas a gente vê isso no seu olhar. O entusiasmo vem da... Eu, assim, é meu, claro, mas, assim, muita coisa
a convivência com a minha mãe. Minha mãe é assim. Ela passa esse entusiasmo, ela fala muito dessa palavra na nossa empresa. Eu acho que vem desse olhar, tem a ver com acreditar que vai dar certo, mesmo às vezes com desafios. E essa alegria. Eu vou arrumar seu microfone. Tô falando longe ou Você perto? foi um pouquinho longe. É que eu falo Pronto. alto, aí eu já fico... Eu já tenho assim, não vou falar muito alto. Mas o podcast é bom disso. A gente vai fazendo na Eu até vou virar também hora. meu microfone, meu Tá celular, tudo porque tá chegando um monte de mensagem aqui. Aí você fica olhando, aí você não vai, tipo, vai perder o foco. Deixa lá. E aí eu acho que essa palavra entusiasmo, ela tem a ver com Deus, né? Ela tem a confiança que em Deus. Então, é você acreditar que, independente da situação, nem sempre positiva, mas que você tem que ter essa alegria, essa forma positiva de olhar para as coisas. Então, eu tenho isso mesmo. Eu acho isso... hoje eu assumo, eu falo, nossa, eu tenho. Porque quando eu vou começar alguma coisa, eu começo. Não é que eu tô todo dia feliz, não é isso. Deixa eu te perguntar, você acorda todo dia assim? Não, assim, tenho meus problemas, um monte de coisa para desafios na empresa, familiares e tudo mais. Mas eu procuro, sim, olhar o que tem de bom na situação. Eu procuro. Eu acho que isso me faz viver melhor. Porque é uma escolha. É uma escolha. Você escolhe. A situação tá ali. Você escolhe olhar ela de uma forma que vai te trazer negatividade e não vai mudar nada. E você escolhe olhar de uma forma positiva. Então, eu tenho essa alegria. Quando eu começo os projetos, eu acredito que vai ser bom. Quando eu vou fazer uma viagem, eu tenho certeza que vai dar certo. Quando eu estou em alguma coisa, eu acho que vai acontecer o melhor. E eu acho que isso também tem confiança em Deus, né? Do que tiver que acontecer e tudo mais. Então, essa é uma alegria que vem de dentro, né? Então, isso é uma coisa muito boa, graças a Deus, eu agradeço, mas tive fases difíceis, não é? E assim, eu sou uma pessoa intensa também. Aí, a intensidade, ela às vezes, ela traz algumas consequências. A pessoa intensa. Eu me identifico um Você pouco, sabe disso, sei bem como é. A pessoa intensa, tudo é uma coisa... você coloca essa energia toda em todas as coisas. Então, por isso que eu falei no comecinho que eu tô aprendendo, amadurecendo, a entender o que é prioridade e onde eu boto uma energia. Porque como eu tenho muita energia, eu tenho que selecionar, porque senão eu vou botar em tudo. Já foi a fase de colocar em tudo. Em tudo, exatamente. Então, hoje não. Hoje eu falo, não. Então, e se esgotar, se desgastar. Esgota, aí dá ansiedade, aí dá estresse, aí dá essas coisas, como dá em todo mundo, né? Então, eu já tô um pouquinho mais madura, tô melhorando. Ó, deixa eu atualizar aqui, gente, da Flávia. Jornalista. Isso. Pós-graduada em marketing e gestão de negócios. Isso, fiz 2 pós. E hoje, ao lado da sua mãe, a Imara, e da sua irmã, a Fabiana Borges, você é sócia diretora do grupo Cedro. Isso. E que hoje... é franqueado do Boticário. O Boticário. Hoje é somente o Boticário. Não, é multimarcas. Então, você quer falar, vamos falar as marcas. Nós estamos em cooperação de vamos atualizar, né? Porque faz um tempinho, Então, eu tenho essa formação e eu tenho uma outra formação importante na minha vida, que eu morei 1 ano na Alemanha. Então, eu também falo alemão, você falou que eu falo inglês, eu falo alemão. O alemão, eu acho que é o grande, assim, diferencial. Ainda tenho família do coração lá na Alemanha, que é onde eu morei. E você fala até hoje? Falo. Não esqueceu? Não, esqueci, né? Pouco, mas assim, ontem, domingo, na verdade... Da semana passada, eu estava falando com a minha amiga, que é assim, considero irmã. Então, quando eu falo, vai voltando. Não tenho mais a mesma igual inglês, fluência, né? A gente tem que praticar. Mas essa experiência de morar na Alemanha, assim, contribuiu muito na minha formação. Então, eu sempre falo dela, porque foi importante. A faculdade eu fiz em São Paulo, de jornalismo, fiz Casper Líbero. E as 2 pós-graduação, uma em marketing, que eu atuo hoje, na área de marketing dentro da nossa empresa. Eu cuido da área de marketing e cuido de gente, gestão e cultura. Então, tem muito a ver também com o meu lado de jornalista. Eu cuido do bem-estar, eu cuido todo o seu talento, né? A comunicação, interno, marketing. Então, eu fui agregando. E a segunda pós que eu fiz recentemente foi de gestão de negócios na Fundação Dom Cabral. Aí...
Foi uma formação, assim, para empresária mesmo, nas áreas. Então, tem gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de logística, gestão... Então, assim, um olhar macro, né, do negócio. Então, foram essas duas formações. E fora isso, eu tenho, graças a Deus, oportunidade, até através do Grupo Boticário, de muitos treinamentos com parceiros importantes de desenvolvimento, que a gente, né, vai fazendo ao longo do tempo no desenvolvimento do franqueado. Então, hoje, nós somos as 3 sócias, mas a gente já tem 2 sobrinhos na operação. Olha, Então, já vem vindo uma nova geração aí. Sim, já temos a Maria Vitória e o Pedro. A Maria Vitória é filha da minha irmã. E o Pedro é filho do meu irmão, que faleceu. Ele já faz tempo, mais de 30 anos, ele fica entre eu e a minha irmã. E o Pedro... ele já está no negócio também, né? Porque o Boticário valoriza muito a sucessão familiar. Pois eu vou te contar sobre o processo de governança, como aconteceu. Tudo tem que ser muito organizado. A marca, ela, como parceira, ela exige, né, que tenha esse... É uma característica da marca, né? É uma missão projeto ali. lindo de sucessão que eles fazem. Inclusive, assim, os novos integrantes da terceira geração, eles fazem... São 2 anos de preparação para poder assumir. Então, hoje nós estamos assim. Então, a Fabiana, a minha mãe começou, né, em 1987, em Sertãozinho, com a primeira loja. Aí, alguns anos depois, a Fabiana entrou no negócio, então a Fabiana já está há mais tempo. Eu segui a carreira de jornalista e em 2008 que eu entrei para trabalhar, já faz tempo. E aí entrei para cuidar de pessoas mesmo, pessoas, desenvolvimento, comunicação, e depois fui partindo para essa área do marketing, fazendo um paralelo em eventos, ações comerciais. E a Fabiana sempre fez o comercial e depois ela foi... A gente vai se desenvolvendo, né? Ela também fez os cursos dela e tudo foi indo para um pouco também para a área financeira. Que a área financeira era com a minha mãe. A minha mãe fez administrativo e financeiro por todo o tempo. Então, a minha mãe hoje, ela está num processo onde a gente está fazendo todo o trabalho exatamente como o Grupo Boticário nos ensina e nos orienta. Então, a Maria Vitória, por exemplo, é a sucessora, a minha mãe é a bem-sucedida. Então, ou seja, a gente fala que ela vai saindo da operação e ela vai ficar no conselho. Entendeu? Então, tem toda uma organização. Essa movimentação já está acontecendo, já está né? acontecendo. Tudo com um trabalho... uns anos atrás, a gente iniciou essa consultoria de governança corporativa com a Fundação Dom Cabral. E aí, a gente fez acordo de sócios, protocolo da família, todas as regras para poder fazer essa transição. Então, dentro desses documentos, tem todas as regras, né, dos filhos que entram, dos familiares que não vão estar na gestão, pode ter sócio que não está na gestão. Então, hoje, a gente está fazendo assim. Nós não somos uma empresa gigante, né, como algumas que já têm a governança, mas a gente faz como tem que ser, como né? tem que ser, exatamente. Para crescer saudável, certo, né? Mas, atualizando. Tá, vamos hoje falar o da Grupo empresa. Cedro, ele tem quantas marcas e quais são? Tá. Então, assim, o Grupo Cedro é parceiro do Grupo Boticário. Então, que é o que vocês começaram. Isso. O Grupo Boticário tem várias marcas. Então, hoje nós estamos, além do Boticário, a gente também faz dentro do canal Venda Direta, porque daí eu vou te explicar os 2 canais, as marcas Eudora, Quem Disse Berenice e o I, tá? Então, nós temos assim, pontos de venda são 38. 34 são lojas em 22 cidades. A loja tradicional, que você conhece. Então, tem lojas que a gente faz parcerias, loja de rua, lojas nessas 22 cidades da região. E aí, vai longe. Sertãozinho, Jabuticabal, Barrinha, Pontal. E nos últimos anos, a gente fez 2 aquisições, que aí eu te conto. Nós compramos franquias do Boticário. Então, nós aumentamos as nossas lojas. E tem mais 3 lojas que são dos revendedores. Porque daí tem o canal loja e o canal venda direta. Na venda direta são os revendedores, os representantes. Esses nós temos cerca de 10 mil que trabalham com a gente na operação. Então, a gente, para isso, quando nós entramos nessa área de logística, aí nós temos agora um hub logístico,
que é um CD logístico, um centro de distribuição. Esse centro de distribuição, ele entrega, em média, por exemplo, ciclo passado, 5 mil pedidos, que vão... Só dos revendedores. Só dos revendedores, que vão através dos nossos parceiros de logística para a casa da revendedora. Então, tem essa parte, metade da operação é para a revenda e metade da operação é o canal loja, onde a gente tem diretos cerca de 210 colaboradores e cerca de 10 mil revendedores. E essas marcas que a gente foi... o Boticário foi repassando, né, pra gente, nós compramos, né, a operação e a gente faz hoje a operação da Eudora também, né, para esses revendedores e da Quem Disse Berenice. Então, assim, a operação foi crescendo, foi diversificando. 87, eu sou péssima em conta, 97, nós vamos fazer 2007, 38. 38 agora. O Boticário tem 48 e nós 38. Minha mãe começou bem 10 anos depois. Então, nós somos um dos grupos mais antigos e entre os grupos maiores do Boticário. Né? Então, uma parceria muito forte, onde a gente tem um trabalho... Né? Mas o que eu quero saber, são 3 mulheres na operação. São. Como que é isso, Flávia? Bom, a gente foi organizando muito bem. Como você já contou um porque pouco, a gente né? tem a função, assim, as 3, nós temos a função de operadores da franquia. Mas dentro do nosso grupo, Cedro, a gente foi trabalhando com diretorias. E as diretorias têm as gerências, as coordenações, os analistas e auxiliares. Então, a gente montou um organograma hoje, uma equipe que está bem robusta. Então, isso nos ajuda, né? Então, sinto falta de estar na loja ali, diretão. Mas isso é o crescimento. Não Você tem vai jeito, saindo né? do operacional e ficando mais Gestão, no né? estratégico. Então, a gente foi aprendendo a fazer isso. As 3, todas tiveram formação, que isso é muito importante, né? Então, faz curso. Minha mãe também tem pós, tudo mais. Aí, a gente foi, colocando a empresa de uma forma cada vez mais profissional. Então, a gente fala, é uma empresa familiar com gestão profissional. Isso é muito importante. Cada um com as suas atribuições, tem que entregar orçamento, a gente tem as reuniões, os fóruns todos bem definidos. E a gente tem essa equipe incrível, porque esse entusiasmo que você falou, a nossa equipe tem. Porque esses são os nossos valores. Então, a nossa equipe, ela tem essa garra, essa determinação. E então, hoje a gente tem, por exemplo, no Canal Loja, tem um gerente do canal, tem 4 coordenadores que rodam as regiões e cada loja tem seu gerente. Na venda direta, tem o gerente, tem os coordenadores, tem os líderes dos espaços do revendedor, tem os supervisores de campo que ficam com o supervisor, cada um tem em média 300, 400 revendedores. Isso vai ajudando a gente, porque é uma equipe, a gente vai mudando a nossa função. Né? E a gente trabalha e cuida da família. E aí, me fala uma coisa. A gente está falando aí de 3 gestoras. Sim. E família. Família. Como que vocês equilibram isso? Porque, gente, não adianta falar que não, mas eu acredito que assim, tem hora que vamos falar português, dá uns arranca-rabo ali, tipo, às vezes uma discussão mais calorosa, porque faz parte em termos assim, não é uma briga. Nós? Ixi, mas, tipo claro, assim, pra tu chegar numa decisão final, né, tal, e depois a família em casa, por exemplo, final de semana, ou vão fazer coisas junto com a mamãe, irmãs, né? Não, tem. Porque assim, até às vezes a minha mãe fala assim... E outra, e tem um ponto mais relevante, mulheres. Mulher. Mulher é firme, mulher tem posição. Então, e a minha mãe, ela fala às vezes assim, que quando às vezes a gente está discutindo, é tudo discutindo para fazer mais, graças a Deus. Então, nossas discussões são sempre para construir... para aumentar, para crescer. Então, não tem ninguém que, assim, uma tem que empurrar a outra. Não, é todo mundo segurando, porque a energia das 3 é uma energia muito forte. A gente tem, mas como a gente vai organizando as reuniões de forma mais, assim, organizada. Então, por exemplo, nessa reunião é plano tático. Então, é a estratégia comercial do ciclo daquele momento. Então, nessa reunião a gente fala sobre aquilo. Então, a gente vai integrando e dando espaço também para nossa equipe. Então, às vezes, a gente já deixa também de ser as donas da verdade e a gente começa a ouvir a equipe que traz do campo, que traz as soluções, né? E cada uma é do seu jeito, né? A Fabiana mais analítica, a Fabiana é mais
vamos dizer, concentrada, detalhista, super disciplinada. Então, ela ama planilha, números, tem, assim, uma comunicação super forte. A Fabiana tá na ABF, que é a Associação de Franchise. Então, a gente tem muito relacionamento. Ela fala que, assim, ela traz os números para ela, são importantes porque ela é responsável por gerir as metas. A minha mãe, ela tem todo um motivacional. E eu faço a parte das pessoas, da comunicação. Então, eu tenho que fazer com que a equipe tenha uma performance para chegar no número que a gente chegou. Então, no final dá tudo certo. Tem que dar, né? Olha, eu tenho participado de muitas palestras. Essa semana eu assisti uma palestra também de uma família, que são 2 primos de um conselho. Todas as famílias têm os desafios. Não existe falar assim, a gente dá tudo certo. Mas, e por exemplo, quando vocês estão juntas numa reunião familiar, vocês conseguem não falar de negócios? A gente fala. Não tem jeito. Não, a gente tenta. Às vezes vem uma coisa, aí uma dá uma cortadinha na outra. Mas você sabe que a gente aprendeu bem? Teve um tempo atrás, foi aniversário da Fabiana, a gente foi pra Ilhabela. Gente, ninguém falou nada. A gente chegou na sexta, saiu no domingo e a gente falou de vida, disso, daquilo. A gente começou a aprender a fazer, sabe? Porque tem tanto desligar um pouco, a desligar, né? Eu acho que antes a gente misturava mais. Hoje eu acho que a gente já consegue separar melhor, sabe? Isso a maturidade traz, né, Flávia? Pra gente, né? Não, e a gente sabe que depois... tem a segunda, vai chegar, né? A discussão vai chegar, tem horário marcado. A gente tem reuniões na segunda de alinhamento. Então, pra quem falar no sábado, agora, no domingo? não vou falar agora não. Não, segunda-feira eu falo. Mas tem, claro. Anota ali aquela na agenda. Sabe que eu acho uma coisa engraçada? Que às vezes as pessoas me perguntam sobre o trabalho, né? Mas você não tá cansada, mas não sei o quê. O empresário, ele tem, sim, uma mistura. Você deve saber isso. Você não é que você está trabalhando às 9 horas da noite, mas as coisas acontecem às 9 da noite. Uma conversa... E a gente não vai perder a oportunidade. Vai perder. Então, eu aprendi a não achar isso ruim. Ao mesmo tempo que eu também posso ter um horário 9 horas da manhã... E de repente você teria que estar lá no escritório, mas você está fazendo outra coisa. Eu estou fazendo uma outra coisa, porque eu já resolvi. Então, eu acho que, assim, o importante é a gente ter a produtividade, tranquilo, com a sua produtividade como empresário. Você tem seus objetivos de crescimento, você tem suas metas. E aí você... Então, eu acho que... E são fases. São fases. São fases. Porque, por exemplo, tem fase que a gente trabalha 12, 15 horas por dia, é final de semana, é feriado e vai embora. E depois você tem aquela fase que você consegue equilibrar e aí você consegue alternar isso e ir tocando tranquilamente, né? Você falou da família, por exemplo. Eu fiquei a semana... uns dias atrás, eu fui para Curitiba, que teve encontro dos franqueados. Aí fiquei uma semana em Curitiba com o encontro dos franqueados. Na outra semana, eu iria voltar para Curitiba, que é onde é a fábrica do Boticário, né? Onde fica todo o escritório. Eu iria voltar com a nossa equipe, porque a gente fez uma campanha e 30 pessoas da nossa equipe ganharam e a gente estava levando para conhecer a fábrica, conhecer Curitiba. É uma campanha de incentivo. Legal. Então, eu teria 2 semanas em Curitiba. Aí, no meinho, eu tinha encontro de família em São Paulo. Daí, o que eu fiz? Meus filhos foram minha filha mora em São Paulo. Aí, meu filho e meu marido foram para São Paulo. A gente passou o final de semana juntos, sexta, sábado, domingo. Na outra semana, eu fui para Curitiba. Então, a gente vai dosando, assim. Então, eu já sei que aquele período vai ser um período de viagem. Então, eu já estou preparada. Agora, quando eu não tenho, eu posso flexibilizar melhor alguns horários. Então, eu acho que é levando assim, eu faço isso semanalmente, Ju. Eu olho para minha semana e falo assim, como tá minha semana? Eu tô sufocada? Porque se eu estiver sufocada, eu vou resolver. Aí eu tenho que falar não para alguma coisa. Eu não posso me sentir sufocada da minha agenda. Eu aprendi muito isso. Eu faço terapia. Uns 10 anos, né? E eu falo, e eu sempre levava para terapia assim, isso lá atrás, né? Eu acho que eu não vou dar conta, né? Porque é muita coisa, muito compromisso. E aí, eu comecei a trabalhar minha agenda com espaços bem definidos. Então, eu já olho para ela, eu não faço aquelas listas de tudo que tem que fazer no dia, eu já boto no horário.
Eu faço isso Você também. faz isso? Demorei, mas eu faço. Eu também Hoje demorei. eu faço. Agora eu faço. Então, quando eu E olho dou um pra- espação, assim. Porque Dou. se atrasar, eu consigo Também. almoçar. Porque antes eu não almoçava. Exatamente. Não, hoje eu consigo. Eu tenho o meu horário de almoço. Óbvio, às vezes passa um pouquinho, mas tá ali dentro. Eu faço questão de parar e almoçar. Então, na Entendeu? semana que tá muito, assim, É. que eu tô em Curitiba, que eu tô entregue pro trabalho, eu tô entregue, tô tranquila. Na outra, eu pego e já começo. Então, quando você organiza isso na mente e você fala assim, não, então essa é a organização da minha semana, então não fica pesado. Na semana, então eu olho assim e falo, não, tá tudo certo. Eu tô conseguindo, eu vou trabalhar, tenho meus horários, eu vou conseguir fazer atividade física. Eu tô conseguindo, por exemplo, eu levo meu filho todo dia na escola. Então, quando eu não consigo buscar, eu tenho revezo com meu marido e tenho um motorista que às vezes ajuda quando eu tô viajando e precisa. Então, eu vou fazendo assim, me cobrando menos. Tá tudo bem, Flávia? Essa semana tá de acordo? Se ela tiver pesada, eu mexo. Se eu sentir que tem alguma coisa pesando, eu mexo. Aí eu Você falo, adia, muda. hoje eu já tô falando um pouquinho de não. Isso é Eu bom, falo, tá, né? tem 3 coisas no mesmo dia não dá. pesada. Eu não vou dar conta de fazer aquela reunião e à noite ir num encontro com as minhas amigas. Aí eu falo, gente, essa semana eu não vou. A reunião é difícil. Mas né? Porque eu quero estar em tudo, por causa daquele entusiasmo lá do começo. Eu quero estar em tudo. Então, aí eu falo, essa semana não dá pra eu ir. Então, a gente vai administrando, Ju. A vida é administrar o tempo inteiro. Ó, você tem 2 filhos. 2. A Maria Clara faz 20 em julho e o João Guilherme 18. Gente, 2 moços já. É. E nenhum deles querem seguir pra empresa. Não, quer. Então, A Maria pensa. Clara tá em São Paulo A Maria estudando. Clara tá fazendo SPM Marketing. Tá indo super bem. Olha, E ela seguindo o caminho da mãe, É, comunicação. E ela trabalha já. Ela trabalha numa empresa, cuida da área de marketing. Ela tá na faculdade, então é um estágio, mas ela tá aprendendo demais, porque ela faz tudo, né? Então, ela tá se desenvolvendo muito em todas as áreas, sabe? Do marketing. E tá indo super bem e gosta. Eu deixo ela bastante à vontade, mas ela tá bem em São Paulo, tá gostando do trabalho dela. Então, eu fiquei jornalista tantos anos, depois eu vim para a empresa, então se ela mais para frente tiver interesse... Uma decisão dela, né? A experiência profissional que ela está tendo vai agregar para a empresa. Então, eu acho ótimo. O João Guilherme vai para São Paulo também, porque ele quer fazer administração, ele vai prestar no final do ano, está no 3º ano. Então, ele vai prestar e vai morar em São Paulo. Se não passar, vai fazer cursinho, mas já quer ir para São Paulo. Tem um apartamento que ela já está morando lá. Então, os meus 2 filhos, eu deixo eles bem à vontade. Eu acho que tem tudo a ver. Um está fazendo marketing, outro está fazendo ADM. Então, tem a chance. Mas a vida, porque se eles estão numa empresa e estão bem, se eles estão felizes e estão bem, né? Tudo vai acontecer como tem que acontecer. Mas, por exemplo, a Maria Vitória, que é filha da Fabiana, que está fazendo o processo de sucessão do Boticário, é uma coisa muito séria. É um programa, ele chama O Futuro em Nossas Mãos. Ele é um programa de, assim, praticamente uma pós-graduação. Então, tem muita exigência. Ela entrega case, ela faz trabalho. Então, a pessoa que quiser, tanto os filhos, todos os meus sobrinhos, o Pedro, todo mundo, assim, que quer trabalhar com o Boticário, com o grupo, com o Cedro, com a nossa empresa, vai precisar passar por essas etapas. Né? Tem que ter muita vontade, tem que ter essa dedicação. E precisa ser, né, Flávia? Quantas empresas Familiares? morrem aí, familiares, por conta de sucessão Sim. e não tem a preparação, né? As empresas têm um número que é bem alto, né? Acho que altíssimo. 30, vai aumentando, né? Na 3ª geração já não fica. Mas muitas não têm o processo de governança corporativa instalado na empresa, aplicado mesmo. Muitas não têm empresas grandes, viu, Ju? A empresa vai tocando, vai levando, aí o dono faz o dono, não tem isso mais. Não tem isso mais. Eu mando, eu não mando, eu resolvo, não resolvo. Não é isso. As atribuições estão bem definidas. Então, por exemplo, quando uma empresa já tem o conselho, então, ela tem o conselho, tem os conselheiros. Então, você tem que escutar, então, ver a opinião de fora, opinião externa. Então, as empresas que estão fazendo isso, elas têm mais chance, né? Porque daí, a família... Ela não faz o que quer na empresa. A família faz o que está na regra. Faz o que
o que tem que ser feito para o sucesso da empresa. Entendeu? Então, tá lá quem quer. É assim, né? Ó, agora eu quero voltar um pouquinho. Quando você ingressou no jornalismo e decidiu, na verdade, ir para a área da comunicação, né? Você ficou quantos anos atuando no jornalismo depois da formação? Eu me formei em 96. Eu fui até 2008. Então, eu fiquei 12, 14. 12 anos. 12. Eu acho que até antes, porque assim, eu tô na área do jornalismo na faculdade, porque eu já comecei na faculdade. Então, foram uns 16 anos, mais ou menos. Na área de assessoria de imprensa, eu comecei com assessoria de imprensa. Eu queria ser jornalista desde sempre. Jornalismo é o sangue, não adianta, tá ali desde a infância, Sim, eu queria. O seu desenrolar, não tem jeito. Exatamente. Aí eu fui para Casper Libero porque eu queria TV. E lá eu tinha... Você já tinha essa convicção, tinha TV, decidida. Apesar de eu ter trabalhado na Folha, eu trabalhei em São Paulo, eu fiz assessoria de imprensa e também trabalhei na Folha lá em São Paulo. Estagiando, né? Porque eu estava na faculdade. Mas, assim, a minha paixão era TV. Então, quando eu me formei, eu já tinha conseguido o trabalho, que foi na TV Tati. Eu comecei na TV Tati. E já logo, já me deram oportunidade. Então, eu já fui para reportagem. Só que me colocaram na reportagem esportiva no começo. eu fui me adequando. Eu aprendi, fiz jogos. Nossa, foi muito legal. O Elton Pimenta, que me convidou na época. Ele trabalhava na Tati. E aí eu fiquei na Tati um tempo, mas assim, feliz da vida, porque eu queria, era rua. Sempre gostei de rua, era o que eu mais gostava. Mais do que estúdio. Eu tive um programa lá no IPTV Comunidade, que era de estúdio. Mas assim, o meu forte mesmo que eu fiz, eu acho que durante toda a vida, foi mais a reportagem. Porque eu sempre gostei dessa dinâmica, sabe? Eu acho muito... Relacionamento, pessoas, Nossa, eu acho uma experiência. Né? Eu não sei como agradecer todas as histórias que eu escutei, todos os especialistas que eu pude entrevistar, porque eu falo isso, o que trouxe para mim de bagagem... A gente aprende, né, muito, Flávia? Ju, você sabe. É uma coisa, você tá na casa da pessoa, às vezes, porque você vai fazer uma entrevista, sei lá, um problema comunitário de bairro. Você tá vivenciando uma outra coisa, você escuta aquilo, aí isso vai trazendo para você... uma consciência de outras coisas, né? Bagagem, assim, amadurecimento, tudo, né? Te influencia. Ou quando você entrevista um especialista, um economista, te ajuda. Então, você vai ouvindo. Então, o jornalismo, para mim, eu acho que ele é uma escola de vida. Eu falo que o jornalismo se aplica em qualquer área da sua vida. Tipo assim, porque é muito aprendizado, é muita bagagem, experiência, né? Eu acho que o jornalista... O que ele tem de maior desafio? Uma visão diferente, a gente tem do mundo, né, das coisas. Você tem muita coisa. E o que você precisa fazer? Para mim, o desafio maior do jornalista. Ele escutou, entrevistou, captar a essência do que está acontecendo ali. A essência do que a pessoa está querendo falar. Então, para você captar essa essência, você tem que estar muito ligado. Tem que ter uma conexão, você tem que estar muito conectado e, assim, para realmente, não só o que a pessoa falou, mas o que a pessoa está sentindo, o que isso quis dizer, o que envolve toda essa história. Então, isso é um exercício. Eu acho isso incrível. Então, eu sou apaixonada pelo jornalismo. Por que eu fui, né? Eu estava na IPTV, aí eu fui para a IPTV. Qualquer dia eu te conto, se der, não sei, até a história de como que eu fui pra IPTV. Foi uma doideira. Tava num ao vivo, o cara ia explodir a casa. Eu fui a primeira a chegar no Alexandre Balbo, numa casa. O moço ligou pra TV e falou assim... tá acabando o tempo? Como que é? Tem que correr? Não, então tá bom. Olha, mais um pouco, mas qualquer coisa a gente faz parte 2. Aquela, não tem problema. Não, vou contar rapidinho, então. Porque é tanta coisa, né, Ju? Nem sei o que você... Mas eu vou Mas contar essa história, porque essa história é legal, assim. Aí, o moço ligou pra redação. E falou assim, olha, tô ligando porque eu vou explodir minha casa, por causa de problemas familiares, né? Aí eu peguei e eu falei até na época pro meu chefe, eu falei assim, será que é sério? Será que é blefe? Não sei o quê. Como eu tava meio sem a pauta, eu falei, vamos pra lá.
cheguei nesse Alexandre Balbo, foi uma loucura. Tinha bombeiro, tinha tudo, a rua foi isolada. Só que eu cheguei primeiro. E aí, porque ligou pra nós. Quando depois as outras TVs foram vindo depois. Aí eu cheguei lá e ele pegou e ele fui conversando, o bombeiro, não sei o que tal, lá de fora, ele pegou uma confiança em mim, ele só deixou eu entrar. Então entrou eu e o bombeiro pra falar com ele. E ele jogou gás na casa inteira e ficava com isqueiro que ele ia explodir, porque ele queria se matar. Que ele queria terminar com tudo, queria acabar com tudo, era um problema familiar. Aí eu entrei e eu participei da negociação ali, eu fiquei muito, e até em risco, né? Eu ia falar agora. Juro, não foi pensado, a gente entrou, fez tudo. Aí quando eu saí de lá, como eu fiquei ao vivo, fiquei ao vivo, foi o primeiro ao vivo que eu fiz, assim, eu já tinha feito, mas assim, dessa situação. Eu fiquei umas 3 horas ao vivo. Direto, falando, e entrava, não sei o que e tal. E aí, eu tive essa oportunidade e as outras emissoras estavam pra fora. Não tinha entrado. Então, foi uma coisa muito boa. Ali foi o auge do seu jornalismo. Foi. A hora que eu acabei o João Garcia da IPTV. Ah, João. Nossa. Ele que me contratou na época. Adorava. Nossa Senhora, ele e a Rosana. Assim, então, todo mundo na IPTV, eu tenho um carinho incrível. Eu não posso nem falar os nomes, porque é muito. Tem Kátia, também tem muita gratidão. Nossa, os que estão lá indo, Alexandre, o Sérgio, todos. Eu gosto muito. E eu tive um período bom, então assim, eu só tenho a agradecer. E aí o João Garcia me ligou e falou assim, vem trabalhar aqui com a gente. Gostei do seu ao vivo, você vai vir trabalhar, não sei o quê. E eu sonhava, né, em trabalhar lá. E aí, foi ali que eu comecei, e aí eu fui, né? Eu fui. E como foi para você fechar um ciclo? Por exemplo, assim, eu vou deixar o jornalismo, porque agora eu vou ser empresária. E outra, você já era casada ou não? Já. Tinha já filho? Era casada, não. Não tinha. Eu pensei, assim, para eu crer, assim, teria que sair de Ribeirão ali, sabe? Eu teria que ir para São Paulo, Rio de Janeiro, mudar um pouco, porque era um ciclo que eu já estava, assim, meio que querendo mudar, sabe? Eu já estava fazendo bastante tempo do mesmo jeito. O ser intensa é isso, a gente não consegue ficar na zona de conforto. Não. A gente, de tempos em tempos, a gente tem que mudar. Eu tinha que tomar uma decisão. Tem que fazer alguma coisa. Eu vou ser, para onde que eu vou, né? Porque crescer lá dentro até poderia também. Mas eu não sabia se eu queria isso. E coincide com a fase de eu querer engravidar também. Eu assim, tive desafios para engravidar. Eu fiz tratamento para engravidar. E na época, até a PTV foi muito parceira. Me ajudou até no tratamento para eu ficar. Porque eu falava assim, gente, eu acho que eu não estou engravidando. Porque o médico falava que eu não tinha nada. Meu pai era ginecologista, mas eu fiz um tratamento com o Dr. Franco. No Centro de Reprodução Humana. E ele falava, você não tem nada. Então, eu comecei a achar que era a minha vida, o estilo de vida, assim, que era a minha falta rotina, de foco. Né? Aí eu comecei a avaliar essa possibilidade. Eu já estava estudando. E a minha mãe e a Fabiana fizeram a proposta para mim. Flávia, vem cuidar da área de pessoas. Porque o comercial, administrativo e financeiro é sempre por onde começa. Pessoas é o último pilar ali que a gente realmente estrutura. Vem estruturar a área de pessoas, porque o Dr. Miguel, que é o fundador do Boticário, chegou para elas e falou assim, quem vai cuidar de pessoas da empresa? Aí fui eu. E eu fui e falei, tá bom, eu vou então começar outra vida, vou assumir. Primeiro eu também fui na ERP, fiquei como coordenadora, então eu já fui mudando um pouco a minha rotina daquele jornalismo pauleira, né? Porque você é da época, Flávia, do jornalismo pauleira, vamos falar como pauleira, você falou. Não tenho Quantas horas de redação? Nossa, não. Finais de semana, horário. feriado, Natal, Ano Novo. É hoje, mas eu não tinha um horário fixo. Quando eu consegui ficar no período da manhã até a tarde, que não era à noite, quando eu consegui, isso foi uma conquista. E não tinha final de semana, tudo. Então, eu acho que isso aí também eu falava, gente, será que é isso que eu quero? Ou eu, né, assim, então... E aí veio a proposta. Começou a pôr na balança, né? Ser mãe. Ou seja, começaram a surgir outras... não seriam prioridades, mas também... Não, e eu tive a oportunidade, momentos, né? Da empresa. Eu tenho que... agradecer, eu tive a oportunidade de convite da Fabiana e da minha mãe. Não, vem. Aí eu fui. E aí, deu certo. Eu sou muito feliz com o meu trabalho. E amo a comunicação, né? Às vezes eu até penso, eu falo, gente, será que eu ainda tenho um programa, um dia, faço alguma coisa?
Mas, assim, eu uso muito a comunicação interna na empresa. Eu gravo muito vídeos, eu cuido da área, eu tenho a equipe toda que cuida da área de comunicação. Então, assim, eu gosto Você acha que esse olhar seu, que vem do jornalismo, faz a diferença? Faz, porque assim... Você ter essa formação, essa né? formação e também... Experiência. Essa experiência e, assim, poder potencializar as nossas ações. Porque comunicar as ações, fazer ação, a gente faz. E comunicar essas ações... Então, aí dali a gente tem 38 páginas de redes sociais. Nós temos toda uma estrutura de marketing. Aí tem que abastecer essas informações diariamente. A gente faz live. Essas lives todas... toda com a equipe que eu fui desenvolvendo, né? A Manuela hoje está comigo, que começou na loja vendendo. Hoje, ela coordena todas as lives. Ela já foi convidada pelo Boticário para apresentar lives. Que legal. Pelo Boticário. Então, assim, essa comunicação, eu acho que ela vem para potencializar as ações comerciais e estratégicas do nosso grupo. Então, eu acho que é um casamento bom. E você, como líder, dá um conselho para quem está em casa, mulher que quer começar, ou às vezes já está no seu negócio e às vezes ainda tem um pouco, né, de receio. E o que você daria, assim, de dica, de conselho mesmo? Como empresária? Como empresária. Eu acredito, assim, que a equipe, acreditar na equipe. Fundamental, É fundamental. É valorizar a sua equipe. Eu tenho isso, minha mãe, a Fabiana, valorizar a equipe, as pessoas que trabalham com a gente. Assim, a gente valoriza, a gente admira e a gente quer crescer junto. Eu voltei da fábrica do Boticário e tinha uma frase que fala: sucesso só é sucesso quando todo mundo tem o sucesso. Então, assim, não é bem assim, mas é praticamente isso. O sucesso não vale sozinho. Crescer sozinho não tem graça nenhuma. Até porque não é nada. Nada. Então, eu acredito que para um empresário, se ele olhar para as pessoas que trabalham com ele, se olhar para a equipe, eu não estou falando de equipe grande, equipe de 3, 4, 5, como a gente começou. Nós começamos com 3, 4 numa loja, hoje nós estamos com 10 mil revendedores. Mas é acreditar nas pessoas, valorizar as pessoas, ter transparência, a verdade do seu propósito. E o propósito tem que estar muito claro. Eu, quando entrei na empresa, o meu propósito está ligado ao desenvolvimento das pessoas. Ele tem muito a ver com o jornalismo, que é a transformação daquela situação onde eu possa trazer alguma coisa para melhorar. Então, eu acredito muito nas pessoas. Então, quando eu vejo o desenvolvimento de uma pessoa que trabalha comigo, isso me traz uma energia para ir mais longe. Eu acho que essa troca, essa conexão com a equipe é que traz o sucesso. Fora isso, trabalhar, acordar e trabalhar. Não tem, assim, se você está de acordo com aquilo que a empresa propõe, que é a verdade da empresa, que é o que você está, o que você quer fazer? Nosso propósito, levar beleza e bem-estar para as pessoas através de experiências únicas. O que a gente está falando isso? Nós queremos levar esse bem-estar para os nossos consumidores, revendedores, empresas, qualquer parceiro, através de experiências únicas. Porque o que a gente oferece para você, Ju, não é igual para outra, não é igual para outra. Então, essas experiências únicas são muito importantes no nosso propósito. Se você acorda todo dia e vai fazer o que você tem que fazer com o seu propósito em mente e com vontade e entusiasmo, vai dar certo. E você já sofreu preconceito, Flávia? Por exemplo, mulher, primeiro como jornalista e empresária? Eu nunca sofri, Ju. Nunca teve problema? Eu não sinto, assim, que eu tive em lugar nenhum. Que bom. Sinceramente, as pessoas falam, você teve? Eu falo, não, eu não tive. Eu não sei, assim, ou eu não percebi, não dei bola. Porque eu acho que se eu tive, eu não dei bola. Passou. A pessoa, se ela tentou me diminuir em alguma coisa por eu ser mulher, eu não senti, para falar a verdade. Eu acredito, e assim, nossa empresa, 90% mulheres. E elas estão em cargos de liderança. Então, nossas gerentes administrativa e financeira, Angelita, vou falar o nome delas, a Andréia e a Aline, que estão ali, a Juliana, Manuela, todas as nossas lideranças, todas mulheres fortes, que levam as suas famílias e que... Então, eu não tenho muito essa visão, sabe, de...
Eu não passei isso, então eu realmente, assim, acho que... bom, tive a sorte. Eu sei dos números, eu sei da realidade, eu sei que existe essa diferença no mercado, no salário, no reconhecimento, nas promoções. Mas que a gente já conquistou muito, Mas né? eu vou falar que, assim, eu particularmente, eu não tive essa dor, né? Mas entendo e acredito. E como na empresa a gente acredita muito nas mulheres, nós somos mulheres, então assim, a gente tem, sabe, os homens que se virem lá conseguir. E Flávia, trabalhar com beleza, né? Então, É bom demais, não é? porque assim, não é aquela Mexer beleza com que... a autoestima das mulheres, aquela coisa da gente se gostar, da gente se cuidar, é tão bom, né? Então, às vezes as pessoas falam, trabalha com beleza. A gente tem um lado que é a gestão, que é todos os desafios de empresária que você Sim. vê. Agora, eu não vou dizer que o nosso mercado, apesar da concorrência forte, porque só está crescendo... Somente agora, nos últimos anos, muito, né? novas marcas, entrantes, players, todo mundo. Mas a beleza, eu acho, eu acredito muito assim, que ela transforma, às vezes... a pessoa para uma situação de bem-estar. Então, não é a questão só estética, né? Uma maquiagem, tudo. Mas é aquilo que ela faz. Eu vou até falar bem rapidinho, por exemplo. Ontem nós tivemos um workshop de maquiagem inclusiva, que é o nosso projeto. Um dos principais projetos do nosso grupo, que é a maquiagem inclusiva para mulheres com deficiência visual, que a gente faz em parceria com a Devirp. Legal. Nós já atendemos quase 200 mulheres. E elas, o que a gente faz? A Juliana, que trabalha com a gente, a multiplicadora, fez um treinamento dentro da Devirp. A gente ensina as mulheres cegas ou com baixa visão a se maquiarem sozinhas. Eu vou depois te mandar umas fotos Que tudo mais. legal! Aí tem técnicas. Então, ontem a gente fez um workshop. Não, ontem não, foi hoje de manhã. A gente fez um workshop, foi acho que o 18º workshop que a gente faz. Elas vão até nosso espaço de treinamento, elas têm todo o material, a gente ensina as técnicas delas se maquiarem, e elas começam a se maquiar todos os dias sozinhas. Então, essa questão que você falou da beleza tem a ver com a autonomia. E então, a gente oferece para elas essa autonomia para poder todo dia estarem ainda mais lindas, porque elas pegam, né, a prática, depois tem a apostila em braille. Eu gravei com a questão da comunicação um áudio de passo a passo da maquiagem. Então, se elas quiserem, elas escutam. Então, você faz isso, o primeiro passo. E tem uma contagem. Então, por exemplo, para você passar um blush, você põe o pincel aqui, você conta. Você vai passar o batom, você coloca para não borrar. Tem umas técnicas todas. Que dá para elas se maquiarem elas mesmo, ficam sozinhas. Não, a gente já fez maquiagem aqui nós temos hoje, foi para mulheres de mais de 60, cegas. E elas saem maquiadas por elas mesmas e lindas. Que É muito legal. lindo esse projeto. Esse projeto, o Boticário, a gente já foi escolhido como um dos projetos sociais lá do Boticário, que estão em destaque, e nós já estamos fazendo isso já faz um tempo. Bom, a gente está chegando ao final. O que falta para Flávia Borges ainda Jesus amado. fazer, assim, com esse entusiasmo todo na vida? Tinha algumas coisas que eu tinha programado. Tem alguma coisa que você deixou, ainda tem stand-by, por exemplo? Não, teve uma época que eu queria voltar e ficar uns 2 meses na Alemanha, onde eu morei, sabe? Dar um time ali. Agora que os filhos estão maiores, talvez né? agora né? Então, assim, uma data que também a gente não tenha tanta do varejo, que seja um pouquinho mais tranquila. Eu falo toda hora que eu vou ainda ficar mais uns 2, 3 meses. Antes eu era uns 6 meses, 1 ano, mas agora não. Agora é uns 2, 3 meses, um pouco com uma vida, assim, diferente da minha. Porque a minha vida é muito agitada. Então, às vezes eu tenho vontade de ter, por exemplo, um apartamento em algum lugar, que eu alugue um Airbnb por 1, 2 meses. E aí eu vou ali no supermercado, eu volto, aí eu compro flores, arrumo a casa, sabe? Coisas que eu faço com menos frequências, mas é no final de semana, porque eu realmente trabalho bastante, né? Então, essa é a minha realidade. Essa é uma coisa. Eu tenho muita vontade de viajar ainda em alguns lugares, né? Assim, conhecer. Viagem é um ponto importante para minha família. Mas, assim, profissionalmente, eu estou bem feliz.
Eu sei, assim, o meu planejamento ali na empresa, eu quero ir cada vez mais estrategicamente para uma hora também estar só ao conselho, ter uma equipe que já cuida da operação e eu cuidar do conselho. Eu voltei a dançar, eu já estou fazendo tempo. Eu amo dançar, eu dançava jazz, balé, tudo. Agora eu voltei, estou dançando, então, assim, já estou fazendo algumas coisas que já estavam, assim, nos meus objetivos. E é isso, Ju. E você pensa em aposentar? Ah, como assim? Você tem uma meta, por exemplo, eu vou me aposentar quando eu fizer X idade. Não penso. Eu penso em transformar a minha atuação na empresa. Dentro das regras, sim, na operação, com 65, a gente tem que sair da operação, assim, da liderança da operação. Mas eu tô vendo pela minha mãe o quanto você pode transformar a sua atuação dentro da empresa para outras coisas. A sua mãe tem quantos anos? Minha mãe tem 80, faz 81 esse ano. Ela vai no escritório, e ela vai todo dia. atividade, eu vejo, acompanho. Não, viaja, foi para encontro de franqueados em Curitiba, tá nos eventos. Mas todo esse processo está acontecendo e ela está se preparando e modificando. Então, por exemplo, hoje ela está em mais temas institucionais para contar a história da empresa, numa integração dos colaboradores, para contar, para trazer o propósito, o valor. Então, isso, eu me vejo mudando de funções. Eu também tô aberta a novos negócios, tô aberta a novas coisas também. Eu não tô com a cabeça assim ainda, é isso. E parar 100%, acho que antigamente tudo bem. Me aposentei, o que você vai fazer? Nada, nossa. Não, a gente não deixa tudo, né? Você desacelera, igual você falou, você pode, dentro do grupo, ir para uma outra atividade, talvez um pouco mais tranquilo, mas você não deixa de atuar, tem área né? de inovação, tem tantos projetos que você pode se dedicar diferente. E tanto na cidade mesmo, ou no país, ou com outras marcas, com outros... Eu não tenho, assim, uma limitação, não. Eu não tenho nem esse cansaço de falar, eu não vejo a hora de me aposentar. Eu não tenho isso. Eu tô indo bem, assim, por causa daquele equilíbrio que eu falei. Que eu acho que é melhor você se equilibrar e não se matar, que depois você não quer que acabe. Não é que você quer que acabe, você já tá indo de uma forma mais organizada, né? Então, não fica aquela vontade de chegar a hora de descansar. Não tô com isso, não. Aquela história, né, já tive essa fase, óbvio, de todo mundo, toda mulher, principalmente, né? Porque a gente tem uma sobrecarga a mais, porque não é só o trabalho, né? É a casa, são os filhos, marido. A administração de tudo. Então, assim, mas a gente já teve aquela fase de, não tô dando conta. É muita coisa. Muito. Tipo assim, de você olhar o dia, vontade de sentar e chorar. Falar, meu Deus, eu vou dar conta de tudo isso. E isso, bem ou mal, entra um pouco no seu psicológico, no seu estresse, né? Isso mexe com a gente. Mexe muito. Agora, quando você consegue equilibrar então, mas isso, é um trabalho. Né? Eu não tô falando... Isso, pra mim, foi uma conquista. Uhum. Eu tô há uns rende 10 mais, não anos rende? trabalhando para ter essa paz, essa coisa de cobrar menos. Eu ainda acho que eu tô no pique muito, muito grande. Uma vez minha mãe falou assim, Flávia, quando você fala que você diminuiu o pique, você ainda tá no pique alto. Então, porque já era além. Já era além. Então, eu tenho muita energia. Eu fui aprendendo exatamente isso. A administrar para não ficar essa cobrança. Porque eu já senti isso, senti mesmo. Senti com ansiedade, crises mesmo que eu tive. Porque eu falava, não vai dar conta, parece que você tá encurralada, que não vai dar. Mas, e querendo ser uma boa mãe, querendo estar participando das coisas da escola, da família, da viagem, de não sei o que e tal. Então, é isso que você falou. Mas a gente vai aprendendo a se cobrar menos. Vai aprendendo a se colocar limites, a entender que você não dá conta de tudo. A falar não, como eu falei, para a semana. Você falou dessa dica, né? Essa dica para mim, não sei se vale para alguém, é curto prazo. Essa semana eu estou bem, eu estou de acordo com o meu equilíbrio, estou ultrapassando algum limite, tem alguma atividade que está pesada para mim, então eu vou reorganizar. Eu faço de semana em semana, que eu acho mais fácil do que ficar pensando em longo prazo. Eu faço isso também. Ah, e, por então. exemplo, assim, e se a gente deixar, por exemplo, todo dia surge oportunidade de compromisso para amanhã, para depois. E aí, o que eu faço? Eu abro a minha agenda. Aí eu falo, olha, eu não consigo
amanhã, mas na terça que vem eu É, consigo, pode ser? isso, Tá horário? isso, Coisa que exatamente. antigamente não, ia colocando. Na hora que eu olhava a minha agenda do outro dia, eu falava, meu Deus do céu. Exatamente. Aí você já não dormia, perdia sono, aí a Não, ansiedade, e eu, por tudo. exemplo, se eu não vou conseguir cumprir hoje, eu pego, minha agenda tá no celular, eu pego aquele bloquinho, eu já olho pra frente e jogo ele num outro lugar, que nem você falou agora. Quando eu jogo nesse lugar, já me deu paz, porque eu já sei que ele tá lá na frente, ele vai aparecer, eu não esqueci dele, ele não vai. Então, essa organização de gestão de tempo fez toda a diferença na minha vida. Por isso que eu tô te falando, que hoje, às vezes tem gente que fala pra mim, não sei como você aguenta, eu falo, mas eu me organizo, não é que eu não canso. Aí eu chego que eu tô cansada, eu pego e falo, não, agora esse final de semana eu vou ficar em casa, que eu não vou fazer nada. Pronto. Eu vou assistir série e vou ficar no sofá. Eu fiz no passado isso. Segunda-feira tá renovada, tá tudo certo, Então, é vamos isso fazer, mesmo. vamos fazendo É. isso, entendeu? Então, a vida é assim, né, Ju? Não tem nada que é certo. Não tem nada que... e são ciclos, são fases, a gente vai mudando. Nesse momento, eu tô falando assim. Na próxima entrevista, às vezes eu... Já mudou alguma coisa. Ó, obrigada pela Mas sua obrigada a participação. você. Eu tenho um carinho muito grande por você. Acho que toda vez que a gente se encontra, a gente tem um sorrisão assim, porque é um carinho muito grande, admiração mútua. Também. Muito bom, Ju. Digo mesmo, de te acompanhar há muitos anos e bem antes de você nem me conhecer, da época da IPTV, que tu assistia, tá vendo? me inspirava, olha só, né? Tem gente que às vezes ainda fala pra mim, você não é da TV? Eu falo, nossa senhora. Nossa. Ainda fala, mas que bom. Porque eu acho que assim, quando a gente faz com amor, a gente fica... Deixa seu legado, né? Marca. Deixa seu legado, sua marca, sua energia. E é isso aí, É Ju. isso mesmo. Ó. Obrigada pela sua participação. Ju, Tenho certeza que sucesso. contribuiu aí com muita gente que está em casa, que está assistindo, né? E a ideia do Pô de Mulher é isso, a gente trazer mulheres inspiradoras, Essa a gente falar espontaneidade. de tudo um pouco e deixar registrado aqui. Tá joia, Ju? Obrigada, viu? Ai, Ju, eu trouxe um presente pra você. Ah, Tá lá fora. Depois eu vou pegar, te dou, depois viu? eu mostro, gente, lá no meu Instagram. Então tá, Obrigada, beijo, Fábio. Um obrigada, beijo. obrigada a todo mundo. Pessoal, e a gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Ai.